Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, para mais um episódio da temporada lá do B10 anos, chegando no seu feed. Hoje o time tá completo, Daniel Soares, Fagner Torres Lima no estúdio comigo e a Luara Ramos via internet. Mais uma semana que a gente recebe aí um grande quadro da esquerda do Rio de Janeiro. Semana passada recebemos o nosso amigo Glauber Braga e hoje mais um amigo da casa, Marcelo Freixo. Bem-vindo, Freixo, sempre bom bater esse papo com você, sempre muitos questionamentos. Nosso grupo de apoiadores já ficou aqui em polvorosa. Não, o Freixo vai. Então hoje a gente vai ter um fala-povo do nosso conselho editorial. Obrigado pela sua presença, sempre um prazer, como falei, debater com você. Bem-vindo. Obrigado, prazer imenso estar aqui de novo no lado B, já estive aqui algumas vezes, inclusive nesse estúdio, mas tem tempo que a gente não fala, se não me engano a última vez foi 22, se não me falha a memória, mas prazer enorme, momento importante aí do Brasil e do Rio, da gente conversar um pouco e falar. A gente tem brincado que a gente está vivendo a eleição de... Foi uma fala sua, inclusive, né? Que era a eleição de nossas vidas, né? O corte... De 4 anos. 4 anos de eleição. Parece que é a quarta seguida, assim. Pois enfim. É verdade. 18 foi, 22... 14, 18, 22. 14 a quarta eleição que os sonhos não cabem nas urnas, mas os pesadelos cabem, né? Já quarta. Então, Fagner e Daniel já deram... Boa noite, Fagner. Boa noite, não vou falar muito não, vamos pro programa, enfim, convidado importante, a gente tem muita coisa para perguntar. O Rio de Janeiro está sendo governado por um desembargador interino, então a gente tem muito assuntos de Rio de Janeiro e Brasil para poder falar. Então, vamos lá. Governador juiz. Daniel, boa noite. Já tivemos isso. Boa noite. Já tivemos e o não eleito está sendo melhor do que o eleito, né? Esse que é um problema. O que é um risco. É um risco tremendo, mas enfim, vamos discutir isso ao longo do programa. E boa noite, Luara, você que discute o Rio de Janeiro da melhor forma possível, né? De longe, um lugar seguro, não tão longe assim, então é perto o suficiente. Mais seguro do que longe. Mas mais seguro, né? Enfim, pelo menos com as questões do Rio, né? Não que Espírito Santo não tenha também. Só não é o melhor lugar, porque é o melhor lugar do alto, né? Mas é bom. Pois é. Boa noite, Lu. Valeu, Caio, Fagner, Daniel, olá, Freixo, mais uma vez. Eu ia falar isso, não tão longe e sempre tenho eu não vou encontrar outra palavra, então vocês me perdoem com todas as asas, mas sempre tem a ameaça de se tornar um pouquinho mais como o Rio de Janeiro é hoje. Inclusive nessas eleições, né? A gente está aqui com um cenário já bem complicado, que mistura tudo que já teve de ruim no laboratório Rio de Janeiro. Então, tem o Crivella que come muqueca, tem a galera que abraça bolsonarista e finge que não, sabe aquela que faz de sonso, tem os não tão sonsos assim, então rola sempre essa ameaça. Tô aqui também para ouvir o Freixo, aprender com vocês o que a gente faz para poder enfrentar isso, para não ter que colocar pesadelo nenhum na urna dessa vez. Ô Luara, só um parênteses, assim, o Espírito Santo tem uma história que não é tão longe do Rio de Janeiro no que diz respeito à violência e crime e política, né? Que não é tão distante, assim, essa história do Espírito Santo, né? Bom, que parece... Não é tão distante e é bem recente, né? As pessoas se esquecem um pouco disso, se esquecem também de quem ajudou muito a transformar este passado recente do Espírito Santo. Exatamente. Aí. Acreditam sempre a uma ou outra figura que fica se movendo no tabuleiro aqui do Espírito Santo, mas, por exemplo, não acredita ao presidente Lula, né? Exatamente. Qualquer coisa que a gente fale aqui de Lula, né, no Espírito Santo vira um grande auê. O problema é nacional, aqui, né? A solução é local. Pois é. O Espírito Santo, então, é longe demais de Deus e perto demais do Rio de Janeiro, né? É o México brasileiro. Bem, antes da gente começar a nossa conversa, tem um recado pra você que tem que sair de casa
com o seu bebê. Você sabe que é preciso ter segurança e conforto para a cria e liberdade e autonomia para você. Para te ajudar neste momento que a gente indica a Dona Chica Slingeria, seja nas grandes viagens ou nas pequenas saídas, os slings e carregadores de bebê da Dona Chica facilitarão a sua vida, garantindo mobilidade para mamães e papais e bem-estar para os pequenos e pequenas. Visite a loja donachicasling.com.br e ganhe 10% de desconto no cupom LADOB. Se a compra for no Pix, você ganha mais 5% de desconto. Vai lá dar uma olhada no site donachicasling.com.br e utilize o cupom LADOB na hora da compra. Conheça também o Instagram, @donachicasling. LADOB tem a sua plataforma de apoio, apoia.se/LADOB do Rio, faixas de 10, de 20, de 50 e de R$100. Quem tá lá na faixa de 20 para cima, tá lá no nosso conselho editorial do Telegram e ajudou a gente aqui a fazer a pauta com o Freixo. Então, convido você a participar em apoia.se/LADOB do Rio, faixas de R$20. A gente também vai fazer o sorteio de 8 livros da Boitempo nessa semana aí, provavelmente na quarta. Vou ter um tempinho aí para fazer o sorteio de 8 livros da Boitempo para apoiadores já, a partir da faixa de 10 já concorre, tá? Então corre aí que ainda dá tempo de concorrer. Você também pode ajudar a gente mandando um Pix de quanto quiser, quando puder, para ladobdorio@yahoo.com e pode fazer o Pix recorrente lá, colocar lá no seu aplicativo de banco todo mês e avisa a gente, né? Se você colocar lá a partir de R$10, você já entra aí na nossa lista de apoiadores, né? E a gente avisa, é só avisar a gente que a gente coloca no sorteio da Boitempo. Tem mais cupom, né? Tem o cupom lá do Boi20 no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, e você tem 20% de desconto em cada compra lá do Boi20 no site da Boitempo, tá? E também tem cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com. Você coloca lá o cupom LADOB que você tem 10% de desconto. E o último recado, guarde a data aí, 27 de agosto, em breve a gente divulga o que é, mas guarde a data. 27 de agosto é uma quinta-feira, ali na parte da noite, a gente está divulgando aí aos poucos, está fechando ainda uma surpresa bem bacana para vocês. Bem, vamos começar o nosso papo. Normalmente eu começo aqui, né? Sou eu que faço a primeira pergunta, mas o Fagner pediu a palavra, né? Pediu a parte. O Fagner, né? Também já está atento, né? Às questões das eleições, né? Que já se aproximou. Infelizmente. Infelizmente, né? A gente gostaria de não ser assim, mas a gente é assim. Atento à Copa do Mundo, que ela durasse até dezembro, inclusive. Poderia estar falando agora de, enfim, harmonização facial, essas coisas. Mas a gente não é assim, né? Poker, né? Mas a gente não é assim. A gente está atento. Então, Fagner levantou a mãozinha, pediu a inscrição, pediu a palavra. Então, Fagner, por favor, faz a primeira pergunta. Primeiro, Freixo, dizer que é uma alegria te receber de novo. Obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta, Freixo, que eu acho que talvez vou dar, enfim, o espaço para você explicar mesmo. Uhum. É uma provocação e um espaço para você explicar. Acredito que é dúvida de muitos ouvintes nossos, inclusive os do Conselho Editorial que mandaram perguntas essas que eu ainda não vi, né? Estão com o Caio. Mas vamos lá. Freixo, eu considero particularmente você um cara responsável por uma importante mobilização política da juventude do Rio de Janeiro, principalmente de 2012 para cá. Eu acho que o ápice foi 2016, quando você bateu o segundo turno, mas desde 2012 você se tornou um cara que conseguiu catalisar, de alguma maneira, o sonho da juventude, especificamente aqui do município do Rio de Janeiro, com a sua candidatura à prefeitura. E era um momento ali de, né, a gente estava vivendo aquele período de domínio completo do PMDB, tanto no governo do estado, quanto na própria Alerj. O governo Cabral. Cabral, isso. Contextualizar as pessoas. Exatamente. E você era o símbolo de tudo que era contrário ao que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquele momento. De lá para cá, enfim, a gente sabe o quanto a conjuntura mudou, é uma loucura o que aconteceu no Rio, no Rio, no estado, no Brasil e no mundo, né? E isso levou não só você, mas muita gente a fazer um movimento diferente daquele que se esperava naquela altura da quadra histórica. Você saiu do PSOL, foi pro PSB e hoje você tá no PT. Eu queria que você usasse os minutos iniciais do nosso programa para poder explicar
Quando foi que você tomou essa decisão? Por que você tomou a decisão e por que você acha que ela é mais acertada? Essa decisão de ter saído do PSOL, ido pro PSB, hoje militar no PT, ter voltado ao PT, você já tinha sido do PT no começo da sua carreira política, ter voltado pro PT e hoje ser um candidato que, na minha concepção, para deputado federal, muito provavelmente, não quero fazer leitura antecipada, porque aquele negócio, não pode falar que o cara vai ter muito voto, porque senão as pessoas não votam nele. Mas a gente sabe que você vai ter muito voto. Se não tiver muito voto, ferrou, irmão. A gente sabe que você vai ter muito voto. Todo candidato fica muito puto com isso. Pois é. E eu espero que tenha muito voto. Eu já falei isso. Esperar todos nós. Os postos do bairro das Laranjeiras estão dizendo isso. Pois é, eu já falei, Laranjeiras é um bairro operário, já cansei de dizer isso. Mas vamos lá. Hoje você tá, enfim, no PT, e eu queria que você falasse, que você abrisse seu coração, e acho que a partir dessa pergunta, talvez a gente consiga balizar toda a entrevista, todo o tempo que a gente vai ter de entrevista, para você explicar esse seu movimento, que lá atrás, para aquela garotada jovem ali, que se encantou pela política por aquele cara que fazia campanha, né, nas redes, na rua, na rede, na raça, né, com o Girassol, e que hoje olha assim e fala, porra, o Freixo tá no PT, o PT é um partido grande, não sei o que e tal, e se desencanta, até certo ponto pode se desencantar. Queria que você falasse sobre isso. Vamos lá, acho que não, mas acho que tem que ser essa a primeira pergunta mesmo, concordo, se eu tivesse que fazer a pergunta, eu faria essa, e acho que é bom começar por isso, porque não é sobre mim, né, também, mas é sobre o Rio e sobre o mundo, o que está acontecendo, o que houve, né. Eu acho que só teve uma pessoa que fez esse movimento antes de mim, foi o presidente Lula. Ele fez esse movimento antes de mim, né? De entender esse jogo, e ele, de fato, é uma pessoa que enxerga mais do que todos nós juntos, né? Esse cenário, né? Década de 90, ele enfrentou o Alckmin, e o Alckmin hoje é vice do Lula. Então, não foi só eu que entendi que o mundo mudou. Outras pessoas e outros cenários também. Mas vamos lá. Primeiro que toda a minha... Eu sou um jovem de periferia, né? Assim, eu nasci numa comunidade de São Gonçalo, fui criado no bairro do Fonseca, em Niterói, vivi dos 13 até os 40 anos, então eu não vivi num lugar parecido com Laranjeiras ou coisa parecida. O Fonseca é um bairro marcado pela violência, né? Então depois a gente fala do livro aí, mas enfim. Então a minha juventude, não foi uma juventude militante, momento estudantil, eu comecei a trabalhar com 15 anos, meu pai foi camelô, eu não era um jovem politizado. Quando eu comecei a entender política, é porque não tinha nenhum teatro, nenhum cinema, nenhum espaço cultural no lugar que eu vivi a minha juventude, infância até a vida adulta, boa parte da minha vida eu vivi lá. Eu vivi lá até os 40 anos. Eu vou fazer 60. Então eu vivi até os 40 anos nessa periferia. Primeira vez que eu fui fazer política, eu entender o que era isso, foi por causa de questões territoriais ali. E ali eu conheci o PT. Então o PT foi muito importante em toda a minha formação, por conta da minha condição social, por conta da minha condição de vida num lugar de periferia. Toda a minha formação política, teórica, veio do PT. Fui do PT, fui filiado ao PT, né? Então não é estranho eu estar no PT. Para começar, acho que essa é uma informação importante. Em 96, fui candidato a vereador, que por um movimento de professores, fiquei na suplência. Então eu tenho uma história que é longa no PT. Quando eu venho para o movimento social no Rio de Janeiro, enfim, eu comecei a dar aula em presídio e eu tinha 22 anos, 1989, um ano muito importante, né? 89, o ano da eleição Lula e Collor no segundo turno, primeira eleição direto para presidente depois da ditadura, um momento muito quente. Eu estava na Universidade Federal Fluminense, eu fiz economia, depois eu fiz história, e ali a gente militando, né, muito fortemente no PT, eu começo a dar aula em presídio, eu começo a trabalhar com essa ideia de direitos humanos, que ainda era quando eu comecei a trabalhar com direitos humanos, a ideia de direitos humanos ainda era muito vinculada às violências e às violações da época da ditadura, né? O maior movimento social que existia de direitos humanos era o Grupo Tortura Nunca Mais, que foi uma fonte muito importante também na minha formação. Cecília Coimbra, Guta, Tânia Coker, né? Amigas até hoje de longa data. Mas a ideia de direitos humanos era de uma violação do passado. Foi nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro que trouxe muito essa ideia das violações de direitos humanos da democracia, e não só da ditadura, né? Organizando as mães de vítimas. Esse foi um trabalho que a gente fez ali, Marielle, né? E já numa história mais recente. Quando eu tenho essa militância muito sólida ali nos direitos humanos, enfim, né, trabalhando em presídio, trabalhando em favela, como educador, o Chico Alencar me chama para ser assessor dele e organizar o trabalho de direitos humanos, que ele reconhecia ali que eu tinha uma experiência de direitos humanos que ele não tinha, e a gente ali começa a dar um corpo a direitos humanos mais institucional no Rio de Janeiro, e que foi um movimento importante ali. Isso foi o governo Garotinho, lá atrás, né? O Garotinho agora parece que é um homem sem passado, mas ele já foi governador, ele não lembra, mas ele foi governador. E aí, né? Porque o governo do estado não levou ele a bons lugares, né? Por isso que ele deve ter se esquecido. É isso.
são traumas. Mas aí, o que acontece é que foi um período onde o PT se aproximou no Rio de Janeiro muito de daquela lógica do Sérgio Cabral. E que, assim, o PT como um todo, inclusive o presidente Lula, né? Inclusive o presidente Lula. Principalmente o presidente Lula. Todos. Em relação pessoal com todos. Ali havia uma coisa assim, né? O Cabral enganou muita gente, né? E naquele momento, assim, vários amigos, né? Eu resolvo sair do PT e eu não entro no PSOL. Eu saio do PT por tá muito contrariado com aquilo tudo, eu era muito vinculado aos movimentos sociais, né? Como sempre fui, a minha força, a minha militância toda nunca foi de movimento estudantil ou de luta interna partidária, eu nunca tive muita paciência para luta interna partidária, eu sempre fui de movimento social, de educação, de direitos humanos, de comunidade, de periferia, porque isso tem a ver com a minha vida inteira, de onde eu vim. E aí eles falam, cara, a gente vai formar o PSOL, eu falei, cara, no momento inicial eu falei, eu não vou, porque a minha história toda é no PT. E aí o Chico e outros amigos, né, me chamam para uma conversa e falam, pô, ajuda, mas a gente precisa formar o PSOL, é importante ter um outro partido de esquerda, e de fato era importante naquele momento ter um outro partido de esquerda, entendendo o tamanho do PT e para onde o PT estava indo, né? Eu nunca acho que a esquerda pode ter um único partido, e até hoje eu acho isso, inclusive. Localizando os mais jovens, a gente está falando de 2005, ali, final do Lula 1. Isso. É porque a gente vai ficando velho e vai achando que esse negócio é há pouco tempo, né? E isso é terrível, porque não é há pouco tempo, né? Tem pessoas de 30 anos que tinham 10 anos de idade. Não, quem ele tá chamando de jovens, todos têm mais de 30, né? Você vê se os jovens... Exatamente. Não, mas esse é um grande debate pra gente fazer. O que é a juventude hoje é muito diferente dessa juventude que você tá fazendo referência. Sim. Inclusive um parêntese, considerando o contexto político que a gente viveu, é mais tempo ainda. Sim, porque não são os 20 anos do Plano Real até 2015, né? Botar ali, a velocidade eram outra. Não, esses 20 anos de agora é muito mais rápido. Né? Esquece. O estagiário lá do meu departamento, que é ouvinte lá do B ocasional, que eu descobri antes dele me conhecer, né? Ele nasceu em 2005, então é importante. Olha isso. É uma desgraça essa informação. Mas aí o que acontece, gente? Assim, aí eles falam assim pra mim, cara, vem candidato. Né? E eu resisti muito, minha família resistiu muito, eu estava completamente fora do meu projeto, né? Eu já estava trabalhando em pesquisa na Justiça Global, uma ONG, estava trabalhando muito de favela, trabalhando dentro dos presídios, era presidente do Conselho da Comunidade, que fiscalizava todas as prisões, já tinha umas rebeliões, que eu negociava a rebelião, minha vida já era... Mas eu tinha alguma visibilidade já por conta das rebeliões no presídio, eu negociei dezenas de rebeliões, que todas tiveram muita visibilidade na época, né? Rebelião de Bangu 1, de Bangu 3, né? Era coisa de muita televisão o tempo inteiro, e eu que negociava essas rebeliões, porque eu trabalhava nas prisões todas, né? E aí os caras falam, cara, você é um cara conhecido, né? Enfim, na época, vem candidato, porque não tem nenhuma candidatura de direitos humanos, olha como era diferente, né? E como a gente fez coisas... puxador de voto para estadual no pessoal no Rio. Não, mas eu não era puxador de voto na cabeça. O tinha convite... para federal... Exatamente. O convite era para eu compor, para eu ajudar a eleger alguém. Porque olha isso, assim, olha como é importante essa memória. Por isso que eu agradeço, Fagner, a pergunta. Cara, não tem nenhum candidato com perfil de direitos humanos. Olha como a gente fez coisa importante, cara. É porque é importante reconhecer, entendeu? É importante olhar hoje, se tem essa porrada de gente dialogando de direitos humanos e direitos humanos está nesse lugar, a gente construiu esse negócio no Rio de Janeiro, cara. A gente construiu esse troço no Rio de Janeiro. Na época eu fui candidato para compor chapa, para ajudar a eleger alguém, porque não tinha ninguém ligado a direitos humanos. E você pegar a chapa, isso é verdade. Eu tô falando de 2005, 2006. E aí eu topei ser candidato. Só que eu fui eleito. Eu fui mais votado, porque eu juntou um monte de... 14 mil... 13 mil votos. 13 mil. Aí teve gente com 10 mil, com 8 mil... 11 mil. É isso. E aí eu tinha vereador lá, eu fiz dobrada com o Chico, eu tive muito jovem, muito aluno, né? Eu fui professor há 20 anos, né? Então os alunos se mexeram muito, se mobilizaram muito, e eu tive 13 mil votos. Eu fui o menos votado da Assembleia Legislativa. Dos eleitos, eu fui o menos votado. Né? Eu fui o último colocado dos 70 deputados estaduais eleitos, né? E eu entro sozinho, eu me torno deputado no mesmo ano que o Cabral virou governador. Foi na eleição de 2006, primeiro mandato do Cabral. E ali, cara, tem um marco muito forte, assim, tô perguntando nem sobre isso, mas em 2006 eu tive meu irmão assassinado pela milícia, no meio da campanha. Fez agora 20 anos. No meio da campanha eu tive meu irmão assassinado. E quando eu entro para a Assembleia Legislativa, eu não esperava, bom, é evidente que eu não esperava que meu irmão fosse morto, eu não esperava ser eleito, e minha vida dá 3 cambalhotas, né? Porque minha família é dilacerada, eu viro deputado, a minha companheira na época de casamento, 16 anos, queria ir para o interior, e a morte do meu irmão reforçou isso, e eu viro deputado, a gente se separa com uma filha pequena, porque olha o que acontece na vida, não foi brincadeira esse momento, né? E quando eu olho para a Assembleia Legislativa que eu ia entrar, cheio de miliciano,
E meu pai e minha mãe destroçados, nossa família destroçada com a morte do meu irmão. E aí o primeiro projeto meu foi a CPI das milícias. Primeiro, 3 dias de mandato. E acho que é a primeira eleição que a milícia elege representante direto. Direto. Antes não tinha, eles apoiavam. Tinha em 2004 para vereador. Para vereador, que é o Jerônimo. Para vereador. Deputado estadual a primeira vez. Que é quando o irmão dele se elege, o Natalino. Exatamente, né? Sou de Campo Grande, então. É isso, você conhece bem, né? Em 2004 já tinham outros também. O Girão já tinha sido candidato lá de Gardênia. A milícia já ensaiava e foi o período ali, Daniel, do maior crescimento territorial das milícias, né? As milícias se tornam hegemônicas ali no Rio de Janeiro naquele período. Eles ganham muito território ali, avançam. E avançam politicamente também. E eu imagino menos votado apresentar uma CPI das milícias. Eu fui motivo de chacota ali. Partido recém. Né, de um partido que, que elegeu um só, e praticamente não existia, né? Enfim, o governo Cabral com aquela força toda. E eu começo a fazer uma oposição ali ao Cabral, começo a denunciar. Então, assim, a conjuntura, porque... Cara, a gente é fruto das conjunturas, né? A conjuntura era essa. Então tinha um debate de cidade, tinha um debate... O nosso enfrentamento ali era o MDB, era essas... Não existia extrema-direita. Não existia extrema-direita. Não da forma como nós conhecemos hoje, né? Não, enquanto um projeto de massa. Sim. Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro é eleito junto comigo. O Flávio Bolsonaro foi deputado comigo por 12 anos. O Carlos era vereador, o Jair era deputado federal, mas eles eram aqueles caras que tomavam café sozinho. Eu sempre gosto dessa expressão. Eram os caras que tomavam café sozinho. O que é tomar café sozinho? Você entra no restaurante do lado da Assembleia e o Carlos está almoçando sozinho. Né? O Jair está tomando café sozinho. Eles não eram lideranças, não eram expressões que reuniam gente, que representavam uma força política. Tinha energia, inclusive. Não, verdade, eu achava patético. Né? Achavam e eram patéticos. Né? Então, assim, não era uma expressão. O bolsonarismo, ele é depois, né? Eu acompanhei isso muito de perto. Em 2012, quando eu vou ser candidato, a CPI só é aprovada um ano depois. Em 2008. O caso do Batan, caso do Batan, vocês lembram bem, a gente já falou sobre isso aqui. E eu aprovo uma CPI. Ali a minha vida, cara, que já estava capotando no sentido de transformação, não de para bem ou para mal. Aí a minha vida muda completamente, né? Porque eu vou para uma CPI que bate de frente com o crime organizado. Foi a CPI mais importante da história da Assembleia Legislativa, talvez uma das CPIs mais importantes da história do Brasil, porque ela muda a opinião pública sobre milícia, ela leva à prisão todos os líderes de milícia, ela faz um relatório, ela vira um assunto nacional, ela aponta para o que mais tarde iria determinar uma mudança no crime organizado brasileiro, e é hoje o debate que a gente está fazendo, né? Porque muda o crime no Brasil, né? A milícia muda o crime no Brasil, porque muda a economia do crime. A milícia nasce com um discurso de ordem, é a origem de um projeto de máfia e é a origem do que o Espírito Santo já conheceu, Luara, que é a relação entre crime e política. A relação entre crime e política, que hoje é o maior desafio do Rio de Janeiro. Nasce ali. E aí, cara, assim, eu não tinha... Qual é o lugar que eu poderia ser quem eu fui ou fazer o que eu podia fazer? Era só ali no PSOL. Então o PSOL tem uma importância gigantesca no Rio de Janeiro e na minha vida. Porque não tinha um outro lugar. Então eu estava certo de entender que a esquerda não cabia no PT naquele momento. Como eu acho que não cabe em partido nenhum, lugar nenhum do mundo. A esquerda precisa ter papéis distintos, né, no que cabe a um pensamento de esquerda. Naquele momento era só no PSOL que eu poderia fazer o que eu fiz e que eu tinha que fazer. Não tinha outro lugar, né, porque não tinha... E aí, em 2012, eu enfrento o Eduardo Paes como candidato a prefeito. E eu era originalmente de Niterói, só que eu cresço muito por causa da CPI das milícias. O grande embate, o grande projeto de cidade era no Rio de Janeiro. Eu venho para o Rio de Janeiro para fazer essa disputa com o Eduardo Paes, uma das eleições mais incríveis. Eu tive 29% dos votos. Sim. Sem televisão, sem nada, 29% dos votos. Não participou do debate do Desmaio? Porque o pessoal não tinha, acho que, o número de candidatos. Não, isso foi 2016. Isso foi 16, debate da Band, 2016, verdade, que o Flávio desmaiou. E eu fiz o debate na Praça Pública. Na Cinelândia. Na Cinelândia, e que ele desmaia, e a praça vem... Enfim, eu não podia comentar. Então, assim, eu acho que tem um tempo histórico que a gente precisa entender. Ali era onde tinha que acontecer. A principal luta estava ali. Ali o debate era da cidade. Direita e esquerda se encontravam nesse debate. Era muito importante fazer esse debate, defender o projeto de cidade, aprofundar um debate de cidade, organizar uma juventude, falar de uma outra política possível, que não aquele grande projeto de mega eventos só. Então a gente cumpriu um papel ali, não fui eu sozinho. Isso é um conjunto de forças, de gente num momento histórico. E aí vem 2013, né? Vem 2013. 2013 é um marco muito importante, que é quando começa este mundo digital a chegar na política.
É isso. O mundo digital vem se consolidando enquanto uma nova relação social. É isso. Hoje você tem uma juventude muito diferente daquela. Os gerações seriam por IA. Então você tem uma outra realidade. É isso, gente. Não tinha TikTok. É diferente. É outra sociedade. É outra sociedade. Eu preciso entender. Porque não é possível. A gente não pode ser autoritário a ponto da gente achar que a gente determina qual é a sociedade que eu quero viver. Porque aí eu tô sendo negacionista igual os bolsonaristas, se eu fizer esse raciocínio. Então, quando chega 2016, cara, 2013 tem uma mudança muito significativa. Não é mais o DCE, não é mais a Associação de Moradores, não é mais o partido político que toca uma manifestação de rua. A gente perde o monopólio da indignação. A esquerda perde o monopólio da indignação. Você tem muito mais cartaz individual do que faixa, porque cada um prepara o seu. Tem fotos incríveis dessa época, com milhares de cartazes e pouquíssimas faixas, porque cada um levou o seu. As convocações por Facebook, isso vai mudando, né? Isso é muito forte na sociedade naquela época, né? E aí vem o grande teste, 2014, 2015, golpe, 2016, né? Cai a Dilma, e aí vem 2016 numa eleição que hoje o Otávio Guedes me mandou a capa do Extra, eu e Crivella, né? Eu crescendo, mas Crivella na ponta, e o início das fake news. Não tinha o nome de fake news ainda. O nome fake news em 2016 não existia. E a gente não sabia nem o que era. Eu lembro muito, eu sempre conto essa história do primeiro dia da campanha dos taxistas. Vocês lembram disso? Campanha de segundo turno. E não foi só, né, que os taxistas todos receberam uma mensagem de áudio de WhatsApp, fingindo a minha voz, dizendo que no Rio eu ia acabar com o táxi, só ia ter Uber. Todos os taxistas receberam. Que também é a época que o Uber tá começando a tomar o lugar do táxi. Que era o Uber ali, o taxista odiando o Uber, e eu era o cara, uma voz imitando a minha. Como tinha uma outra voz, eu lembro que eu tava com o Marielle em Bom Sucesso, e um cara falou, votei em você no primeiro turno, não voto no segundo. Eu falei, você votou em mim ontem, porra. Era segunda-feira. Aí o cara falou, mas não voto mais. Eu falei, mas o que você mudou? O que aconteceu? Foi de ontem pra hoje? O que eu fiz? Ele falou, você não podia ter falado o que você falou. E aí eu falei, o que eu falei? E aí era a história de banheiro pra mulher e pra homem nas escolas, que não ia ter diferença. Todo mundo podia usar o mesmo banheiro. Lá em 2016. Kombi na periferia de Campo... Assim, fake news por alto-falante de Kombi. Kombi na periferia de Campo Grande dizendo que Freixo ia legalizar maconha nas escolas. É isso, nas escolas. Não é legalizar maconha. É legalizar maconha nas escolas. Né? O banheiro também, o banheiro, né, misturado, era nas escolas, né? Porque aí pegava a coisa de eu ser professor e conseguia jogar para um outro lado. Era muito... Tem que ser na escola. Na sua casa o banheiro já é unissex, né? Exatamente. É isso, porque a grande questão ali é a fake news não é uma mentira. A fake news é uma distorção de uma realidade possível que eu digo, numa construção de narrativa. Fake news não é mentira. E aqui a gente não sabia nem como é que classificava aquilo. Porque eu ia pro Crivella, batia no Crivella e falava, você não pode fazer isso ali. Eu acho um absurdo o que estão fazendo, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Aquilo foi 2016. Assim, de lá pra 2016, o Flávio Bolsonaro disputou a eleição, cara. Ficou em 4º lugar. Já tinha ali um ingrediente do bolsonarismo que a gente não enxergou. 2 anos depois, Jair se elege presidente. Em 2016. Então a gente precisa olhar para esse Rio de Janeiro e entender o que foi acontecendo. Eu me torno deputado federal, depois de tudo que eu fiz na LERJ, foi muita coisa, porque não foi só a CPI das milícias, fiz CPI de tráfico de armas, CPI do auto-resistência, a gente teve mandatos muito fortes. Eu saí de 13 mil votos para 175 mil para 350. Eu saí do menos votado para o mais votado do Brasil. A gente fez alguma coisa ali que foi reconhecida. Eu vou para 2016 pro segundo turno sem tempo de televisão. Eu tinha 8 segundos de tempo de televisão. A gente tinha uma sociedade, mesmo com os fake news, que a gente conseguia ali mobilizar. Cara, depois de 2016 tem um golpe, o Brasil muda e tem a eleição de Bolsonaro. Você tem um executivo que vai para uma extrema-direita se consolidando como projeto de massa no Brasil, e você tem um Congresso Nacional que no governo Temer é o embrião de tudo que está acontecendo hoje, inclusive com as emendas parlamentares. O Congresso passa a piorar muito depois do Michel Temer, onde um governo fraco é tudo que esse Congresso precisa. E foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Temer. Então você tem uma fusão de um outro legislativo, né, e de um outro executivo com uma extrema-direita que muda o cenário político brasileiro completamente. Muda completamente. E o Rio de Janeiro, que pós-milícia, caminha para um lugar onde crime e polícia não se separam mais. E a economia do crime muda. Não é mais a venda da droga. Cara, hoje, vender maconha e cocaína representa 10% do faturamento de Comando Vermelho e de milícia. 10%. 90% é economia de território. É serviço, é vida das pessoas. É o controle do pão, da vassoura, do gelo. Não é só da van. Não é só do gás. Já houve polícia. Não é só operação policial na Cidade de Deus, eu acho. O aluguel, né? Meu irmão, fábrica de gelo. Farinha. Aluguel, né? Farinha, pão, vassoura, gelo. Isso tudo é controlado por tráfico ou pela milícia. Né? Sim. É o gelo da então, praia. assim, 4 milhões de pessoas hoje no Rio de Janeiro vivem em territórios que a Constituição de 88 não vale. Ou eu entendo que isso é relevante, ou eu sou muito autoritário.
Então, assim, a sociedade mudou, Fagner. Foi só eu, não. A sociedade mudou e mudou muito. Quando eu tô no Congresso Nacional, eu fui líder da oposição no governo Bolsonaro. Não era brincadeira. O Bolsonaro não se reelege contra o Lula por muito pouco. Um milagre. E esse país, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Ou preso ou morto. Né? Nós não estaríamos aqui. Então, assim, é uma situação absolutamente grave. Naquele momento, cara, eu converso com o presidente Lula. A gente precisava ter uma eleição em 22. Eu fui deputado da esquerda mais votado desde 2010. Eu tinha tido 350 mil votos para deputado federal, 18. Né? Em 18. E eu caminhava para ser candidato a deputado federal em 22. E aí Lula sai da prisão, é candidato a presidente da República. Quem é o candidato a governador do Rio de Janeiro? Quem era o nome? Só tinha você. Né? Não é que só tinha eu. Não, mas tinha que ser mas você. sobrou para mim. Tinha que ser Né? você. E aí o presidente Lula diz o seguinte: preciso de um palanque no Rio de Janeiro. Chega pro Haddad, preciso de um palanque no Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, é o seguinte, é cumprir tarefa. A política é isso. O problema é que tem muito revolucionário hoje que no fundo, só quer o seu mandato. Na hora de cumprir tarefa não abre mão de mandato. Cara, eu tenho uma situação delicada, de ameaça, grave. A milícia inteira do Rio de Janeiro me tem como inimigo número 1. A Mostra Amarela mostrou que eles não esqueceram. Basta ver o depoimento do Rony Lessa. O próprio Rony Lessa dizendo. Aliás, hoje é aniversário da Marielle. O que o Rony Lessa diz no depoimento dele. Então, assim, não era brincadeira eu abrir mão de ter mandato. Não é uma questão de salário, não. E o presidente Lula falou assim: eu preciso de um palanque amplo. Aí eu falei: presidente, palanque amplo não dá para fazer no PSOL. E com todo respeito, você jamais vai me ouvir falar mal do PSOL. O PSOL pode falar mal de mim, eu não falo mal do PSOL. Porque eu tenho um respeito muito profundo pelo tudo que eles representaram na minha vida e tudo que eles representaram em toda a luta do Rio de Janeiro. Agora, a tarefa que eu precisava cumprir no Rio de Janeiro em 22, Lula saindo da prisão para enfrentar o crime com a polícia e com a política no Rio de Janeiro, tinha que ter um palanque amplo, que inclusive contasse com o PSOL. No PT, pelas circunstâncias do PT naquele momento, não daria para ser. Isso combinado com o presidente Lula. Eu vou para o PSB para uma eleição. Eu não fui para o PSB com um projeto partidário porque não existia para mim. Mas o PSB era o lugar que eu conseguiria construir um palanque amplo para o Lula disputar a eleição no Rio de Janeiro. E a gente teve do PSDB ao PSOL, todos no mesmo palanque. Você pensa que é fácil fazer uma aliança como essa? Seu vice era o César Maia, né? Seu vice era o César Maia. Sim. E eu só tinha uma coisa que eu pensava: o palanque do Lula tem que ser amplo, porque Lula tem que ganhar essa eleição. Eu sabia que eu não ganharia essa eleição. Não por conta do meu adversário, não por conta do Cláudio Castro, porque eu evidentemente eu estava mais preparado que o Cláudio Castro para governar ou para ganhar a eleição, mas eu sabia dos esquemas que tinham no Rio de Janeiro. E hoje, aliás, na verdade, eu não sabia, porque o Ricardo Couto, o atual governador, é quem me revelou muito mais do que eu imaginava que tivesse. Eu achava que tinha um CEPERJ, descobri que tinha um CEPERJ para cada deputado. E tinha SEDAI também. Não, já, né? SEDAI a gente já sabia. A denúncia contra o Cláudio Castro, que caçou o Cláudio Castro, é minha. Essa denúncia é minha. Agora, eu não imaginava que tivesse tanto como tinha, mas eu sabia que aquele esquema envolvendo, né, as 90 prefeituras do Rio de Janeiro, que era mais ou menos o número de prefeitos que eles tinham, apoiando eles, todo o esquema de roubalheira, todo o esquema de aliança com milícia, com tráfico, etc. Cara, eu não pude subir a Rocinha. Eu tive 62% dos votos na Rocinha, para governador, e eu não pude subir a Rocinha, porque tinha acordo para eu não subir a Rocinha. A Rocinha, eu tive 68% dos votos na Rocinha, Lula teve 72% na eleição de 22. Eu tive 29% dos votos para governador nessas condições. Eu tive mais votos para governador do que a Bené teve quando foi candidata a governadora sendo governadora. Então a gente não foi mal votado. Agora, não dava para ganhar esse esquema criminoso. O esquema era muito grande. Eu tive 900 mil votos a mais com o Eduardo Paes em 18, quando ele foi para o segundo turno com o Witzel. 900 mil votos a mais com o Eduardo Paes para governador. Então a gente não foi mal votado. Mas não dava para ganhar. Mas era um esquema, era um preço que eu ia pagar. Eu sabia que era esse preço que eu ia pagar. E imediatamente depois da eleição eu vim para o PT porque já era para, enfim, para estar junto com o presidente Lula, estar no governo. Foi o que eu fiz nos últimos 3 anos. Estava do lado do presidente Lula, a missão que ele quis que eu cumprisse. O Lula tem uma importância gigante para mim, mas quero crer que não só para mim, né? Para muita gente, o maior líder da história desse país. Então, no fundo, cara, assim, eu não tenho o que condenar no passado. É apenas uma leitura do que para onde foi o Rio de Janeiro. Hoje, o desafio do Rio de Janeiro não é fazer o debate que a gente fez em 2012, não é fazer o debate que a gente fez em 2016. Hoje, o desafio do Rio de Janeiro é derrotar o crime, a organização criminosa com projetos de poder. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi um cara com relações com o Comando Vermelho, cara. Eu já tive muito presente na Assembleia. Eu convivi com o Pisciani, com o Paulo Melo. Mas, meu irmão, ser um cara ligado ao Comando Vermelho é outra parada.
é outra parada. Além do acordo eleitoral que a gente sabe que essa galera, Não. de uma forma ou de outra, sempre teve. Não, de uma Mas, forma ou tipo, de outra, diretamente. Não, diretamente. Mas falando dos antigos, da velha direita. Agora o Bacelar e tal, o cara tava vazando operação, né? Não, O nível- era diretamente Era ligado. diretamente, Não, boa, perfeito. Não é assim, não é o cara que durante a eleição vai lá na boca, fala assim, ó, vou dar uma grana aqui, eu faço campanha nessa favela. Isso sempre Tem uma aconteceu. diferença, por incrível que pareça. A outra é o seguinte, olha, eu vou ser presidente da Assembleia Legislativa e eu vou representar vocês aqui. Esse foi o salto que o Rio de Janeiro deu. Acabaram os intermediários. Porra, gente. E assim, esse cara seria o governador se não fosse a Polícia Federal, né? No rito processual, Cláudio Castro sai, vai pro, né? E o presidente da Assembleia Legislativa, Ele ia concorrer no cargo. ele ia concorrer no cargo e ia ganhar a eleição. Com todos os esquemas. Ele ia fazer 3 chacinas, dizendo que combatia o Comando Vermelho, sendo ele um cara com acordo com o Comando Vermelho, ganharia as eleições e montaria uma... Tava comentando a Quest que saiu hoje, pra governador, pra presidente no Rio e Sim, tal, sim, e saiu sim. também popularidade do governo, a avaliação do governo Cláudio Castro. De 25 até agora, mesmo ele não sendo mais governador. Em novembro de 25, um mês depois da chacina no Alemão, a popularidade dele dá um salto de 10 pontos. É isso, Vai de gente. 43 para 53. E hoje você tem apenas 28% das pessoas avaliando como positiva a gestão O que é Cláudio Castro. impressionante, né? Que ainda tem 28. é impressionante. O que é impressionante. Por acaso, o Flávio Bolsonaro tem 32% de intenção de voto no Estado. Então, É isso que se consolida no Rio de Janeiro. Isso não existia em 2012, isso não existia em 2016. sim, o Lula ganha. A Dilma ganha a eleição em 14 no Estado Não. do Rio. E, gente, é isso. Isso não existia em 2012, isso não existia em 2016. Então eu tenho, de cada 10 pessoas, eu tenho 3 que pensam assim. É muito relevante. Com tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu não posso desconsiderar que esse é o mundo hoje da política do Rio. Não posso desconsiderar que eu tive um presidente da Assembleia ligado ao Comando Vermelho. Que esses caras só desmontaram porque tem um governador interino. Porque se não fosse interino, não faria o que está fazendo. Claro, porque ele não tem. Porque não tem Assembleia Legislativa. Exatamente. Isso aí. Porque na pior das hipóteses ele judicializa e ele ganha porque ele era o presidente do tribunal. É isso o Rio de Janeiro, cara. E tem o STF bancando. Entendeu? Entendeu? Então assim, é isso. Acho que te... Sim, Então, não, eu já acho que respondi. essa resposta, na verdade, essa resposta fala muito Perdão, porque sobre... foi demorada, Não, mas foi eu ótimo, acho que- porque eu acho que muito do que a gente... Eu brinquei aqui, né? Abri dizendo que o nosso grupo aqui de apoiadores fala muito, e isso é uma pauta que você já tá mais que acostumado, tá? Há 4 anos respondendo sobre isso, né? A saída do PSOL, a questão de ter ido ao PSB e ao PT, que é lido, e aí eu quero depois saber se você concorda ou não, Claro. que é lido de uma forma como um discurso mais ao centro, um discurso mais palatável para o grande público, exatamente para poder formar palanque, aumentar a capilaridade, etc. Aí, pra uma coisa chamada ganhar a eleição. Exato. Que E se a aí- gente perder, a gente tá fudido. Pois é. Eu Só isso. tô de acordo. Mas eu queria falar antes, para continuar um pouco nesse campo, e talvez seja até a última pergunta mais nesse campo, e a gente passa para outras coisas. Você responde muito pelo Paz, né? É engraçado. É sempre você. Não, você e o Paz e tal. Você Antagonizaram muito, antagonizaram né? Duas muito, eleições. né? E aí acho que o contexto já tá mais do que explicado. Acho que você não precisa explicar. Não, mas- Você está na chapa do Paz. E outra coisa que eu acho que também a gente não pode negar é que o Eduardo Paz, ele já pulou pro barco do Lula já tem muito tempo, né? Ele Não. já é um lulista há muitos anos, né? Ele foi o... 16 ficou ali. Posso Ele falar? chamou- Só um parênteses. Ele está com o Lula há mais tempo do que eu. Pois é. Faz sentido. Ué, gente, 2012, Foi apoio. o Lula apoiou o Foi Paz. apoio. Sim. Não foi a mim. Mas eu não queria falar sobre o Paz, na verdade. Eu queria falar... O Paz leva com ele muita gente, né? Inclusive o candidato ao Senado dele, que é uma pessoa que não é lulista. Ao contrário do que o Paz tenta ser, né? Pelo menos. Eu acho que isso é muito claro. Entre outros, né? O prefeito do Rio andou falando, antes de assumir também, o Cavalieri andou falando... Eu respondi no jornal, inclusive. Andou falando do Lula. E aí, qual é a pergunta que eu te faço, na verdade? Quando o PT e alguns partidos da centro-esquerda, digamos assim, o próprio PSB, o PDT, etc., eles optam em apoiar pelo Paz, acho que é um discurso muito claro de tentar, por exemplo, ter secretarias. Aconteceu na prefeitura, o PT teve secretarias. Isso faz formulação de política pública, então acho que é importante. Mas, ao mesmo tempo, isso fortalece uma parte dos políticos do Rio de Janeiro que não são exatamente alinhados com discursos do PT. Então eu tô falando do Eduardo Cavalieri, do Pedro Paulo, são filhotes, a gente chama aqui de filhotes do Eduardo Paz, que não reproduzem um discurso de aliança com o governo federal. Pedro Paulo, inclusive, por exemplo, já tem aqui uma série de... O pessoal listou aqui de reforma da Previdência, enfim, o Pedro Paulo responde por isso, vai ser o candidato a senador na chapa. A pergunta, na verdade, é a seguinte: como você vê, qual é a saída que a gente tem pra gente poder superar, não vou nem dizer o Eduardo Paz, que a gente pode confiar que o Eduardo Paz vai ter algumas secretarias do PT, mas a gente, por exemplo, tá vendo agora um prefeito que a gente não sabe como vai ser em 2028. Como é que a gente faz, então, pra gente, quanto esquerda, quando vai chegar o nosso momento e como
vai chegar o nosso momento do Rio de Janeiro ser visto, por exemplo, como São Paulo de alguma forma é vista. Bem, o Haddad também enfrenta muita crítica, mas o Haddad é um quadro genuíno do PT, né? Quando é que a gente vai chegar no momento que a gente vai falar assim, não, vai ter uma candidatura forte, um nome forte ao governo do Estado, competitivo, da esquerda, do PT, ou da prefeitura. Ou da prefeitura. Meu medo, e aí, resumindo aqui agora um pós-pergunta, o meu medo é a gente estar convivendo com Eduardo Paes, por exemplo, governador eleito, legal, fez lá um trabalho de centro, ele diz que é de centro, mas enfim, fez lá um trabalho com algumas coisas de esquerda, legal, bacana. E a vice dele é a Jane Reis. Então, se o Eduardo Paes quiser, por exemplo, ser candidato a presidente, a vice dele pode ser a Jane Reis, que tá muito longe do que a gente entende como, enfim, um centro democrático progressista. Claro. Como é que a gente supera isso? Assim, qual o caminho pra gente superar o paisismo? Sim, concordo. Considerando que o freixismo, por exemplo, eu falo muito isso aqui, já falei algumas vezes, é hoje, eu acho você o grande nome da esquerda do Rio de Janeiro. Tá aí, você já falou dos seus votos. Como a gente supera isso? Qual é o momento que a gente vai conseguir fazer essa ruptura antes que ele faça com a gente? Eu vou ser muito sincero, talvez a primeira vez que eu fale isso, e olha que eu falo em tudo quanto é lugar. O meu ideal é poder voltar a disputar a cidade ou o projeto com o grupo do Eduardo Paes. Porque não é o mesmo. Agora, eu preciso ter responsabilidade. Diante de uma extrema-direita como existe, e a extrema-direita nacional nasce no Rio, cara. Não é à toa, vai. Você vai me dizer que o Bolsonaro era o quadro da direita mais qualificado que o Brasil tinha? Não, não era. Você vai dizer que só existia direita no Rio de Janeiro? Não, não é verdade. Né? Por que que o bolsonarismo tem como pedra fundamental algo que estava enterrado no Rio de Janeiro? Porque aqui tem um bolsonarismo miliciano. Porque aqui tem um projeto de extrema-direita absolutamente violento que a gente tem que, evidentemente, derrotar no Brasil e no Rio, porque não à toa nasceu aqui. Essa é a responsabilidade maior. Agora, isso não pode anular contradições. Porque quando você vai compor, vou dar um exemplo. Em 22, cara, né, a gente disputou uma eleição contra o Jair Bolsonaro, que é muito mais forte do que o Flávio Bolsonaro. Espero, né, Freixo? É o que parece. Não, ele é mais forte. Não estou com isso dizendo que a eleição será mais fácil. Sim. Não Mas estou dizendo isso. Mas ele é mais forte do que o Flávio. Só é o Flávio porque ele é filho do Jair, gente. Não é o contrário. É, claro. Né? Então, o que acontece? E a eleição será muito difícil. Ponto. Agora, há uma chance concreta do Lula vencer no Rio de Janeiro. Há uma chance. A pesquisa mostrou isso. Há uma chance concreta. Então, há uma chance concreta do Lula vencer no Rio de Janeiro. Você acha que o Lula vai vencer no Rio de Janeiro porque a gente consegue fazer uma composição ou porque a gente não conversa com ninguém e radicaliza? Porque faz composição. Porra, é claro, né, gente? Vamos ser sinceros. Vamos botar a honestidade na mesa. O Lula pode vencer no Rio de Janeiro porque a gente está compondo. Porque a gente está dialogando com o setor mais amplo. Não é só um setor mais radicalizado, porque isso não vai dar a vitória ao Lula. É a história do Eduardo Paes dar mais ao Lula do que o Lula dá em termos O Lula ganhar no Rio de Janeiro é pouca coisa? Não. No Brasil de hoje? Não. Com as dificuldades de Minas, né? Terra da nossa amiga. Com as dificuldades de São Paulo. O Lula vencer no Rio de Janeiro é pouco importante para a democracia brasileira? Não, gente, não é. Mesmo que não vença, se empatar tecnicamente. Não, se ficar 2 pontos. Se perder de pouco no Sudeste já... Isso pode determinar o resultado nacional. Isso pode determinar o resultado nacional. Porra, não é possível, cara. Não é possível que eu não me comporte com a maturidade que esta realidade está me impondo. Para! Então, assim, esta composição ela é importante para o nosso projeto. Eu não estou nessa composição por causa do projeto do Eduardo. Eu estou nessa composição por causa do nosso projeto. Projeto Lula presidente, projeto da democracia brasileira, projeto de enfrentamento ao crime. Ah, mas o Eduardo Paes não gosta de professor. Eu sei. Eu sou professor e eu estarei do lado dos professores. Quando ele fizer merda, eu estarei, como sempre estive, estarei do lado dos professores. Mas eu sei que ele não é um cara vinculado ao Comando Vermelho, à milícia. Não é. Ele não é o Cláudio Castro. Ah, mas um pouco ele é. Não tem um pouco, vai. Ou você é um candidato do crime representando esse projeto, que são 8 governadores afastados e 6 governadores presos, ou você é de uma outra coisa que é possível compor. E ninguém enfrentou mais o Eduardo Paes que eu. Eu sei quem é o Eduardo. É bom ter o adversário não é lado. Agora, né? E outra coisa, assim, este palanque pro Lula é fundamental, como foi em 22, como será mais ainda agora. Agora, isso é entender o processo histórico desse momento. Se o Lula vence e a gente consegue emplacar uma derrota ao bolsonarismo mais forte, não há porquê, em curto tempo, nós não reafirmarmos um projeto de Rio de Janeiro, de disputa de Rio de Janeiro para algo que seja mais identificado com a gente e que nos possibilite nos diferenciarmos não do crime na política, mas de um setor mais conservador, de uma direita na política, como foi em 2012, como foi em 2016. Eu só preciso que a gente volte a uma normalidade que o mundo não está. E esse debate é mundial, gente. Sim.
É mundial, sabe? Tudo quanto é lugar, as pessoas estão compondo para derrotar o que existe hoje enquanto extrema-direita. Então, assim, me cabe condenar a esquerda que cumpre um papel nesse sentido de reafirmar os valores, reafirmar... Não, ok, cada um tem seu papel. Agora, eu sei onde eu vou estar. Eu vou estar naquilo que for mais importante para eleger Lula presidente. Essa é a questão central hoje para mim no Brasil. Se a gente perder a eleição nacional, esse país acaba. Esse país não tem, a gente não tem nenhuma ideia do que pode acontecer com esse país se Lula... É a última eleição do presidente Lula, cara. É a última eleição... Ou a gente tem uma dimensão histórica do que se representa, ou a gente está brincando de fazer política. É a última eleição do presidente Lula. Tem muita coisa em jogo. Esta eleição do presidente Lula precisa consolidar um processo de derrota da extrema-direita que nos possibilite depois viver sem Lula como candidato. Lula vai estar presente na política, mas não como candidato. Até porque ele não vai poder se candidatar de novo, porque já será reeleito, e eu espero que ele possa cuidar da vida dele, porque não é possível que a gente queira que ele seja candidato com 86 anos. Vamos deixar ele viver a vida dele. Então, assim, é claro que nós viveremos um pós-Lula com o Lula. Graças a Deus. Mas nós temos que nos preparar para o pós-Lula. Claro. Desde agora. E nos preparar para o pós-Lula, eu espero que seja retomando esse enfrentamento. Agora, é o tempo histórico, né? Claro. Vou aproveitar para já falar, então, de conjuntura nacional, Freixo, porque depois do alívio momentâneo que eu acho que a vitória do Lula nos trouxe, durou pouco, mas foi um alívio ali, eu brincava aqui no lado B que eu queria um Ministério da Vingança. E, embora eu faça parte do discurso bolsonarista, né, essa perseguição ela nunca aconteceu de verdade, né, pelo menos não à altura das investidas golpistas, né, dos ataques à democracia que aconteceram e não aconteceram só no 8 de janeiro, né, isso aconteceu, vem acontecendo já há algum tempo no Rio de Janeiro, bem antes, né, porque gestou esse bolsonarismo. Você, por outro lado, é essa pessoa, né, uma trajetória ligada aos direitos humanos, e por isso, sim, é muito perseguido por um ressentimento, um desejo de vingança que é mobilizado pela extrema-direita. E eu fiquei pensando nisso, quando eu peguei os números, né, dessas últimas pesquisas, para dar uma olhada, porque a gente tenta entender, né, o que querem as pessoas que ainda votam em um Bolsonaro. E uma das minhas hipóteses é essa, do gozo pela vingança, assim, né, acho que o Brasil tem, sei lá, uma cultura muito moldada pelas telenovelas, por exemplo, né, parece que a gente busca assistir de perto uma boa história com muitas reviravoltas, né, para ver aqueles que a gente considera vilão recebendo a sua lição ali. Eu até quero lembrar, assim, que as últimas grandes mobilizações do campo progressista, da esquerda, né, as últimas grandes mobilizações ali de rua que a gente teve em setembro do ano passado, embora levantassem uma pauta positiva e propositiva, como, por exemplo, o fim da escala 6x1, elas foram muito motivadas também por ser contra a PEC da blindagem, né? Ou seja, a gente quer que estes parlamentares eles respondam de alguma forma, e eu acho que eles respondem muito pouco, então eu acho que isso mobilizou bastante também. E aí, eu queria saber, assim, por isso que a minha pergunta tem a ver com a Constituição Nacional, mas também é um pouco uma viagem, né? Eu queria saber como é que você enxerga o uso desse sentimento de vingança que o retorno de um Bolsonaro à presidência, por mais que o Flávio, né, encene essa coisa de moderado, a gente sabe, ele é um Bolsonaro, acho que os bolsonaristas também sabem que é uma encenação essa pretensa moderação aí, mas qual que, se você enxerga assim, como é que é o uso desse sentimento, ele pode ser mobilizado, né, utilizado para mobilizar as bases da extrema-direita nessas eleições para a presidência e também para o Senado, que é onde eles esperam ter muita força para ameaçar o STF, por exemplo, né, para se vingar do STF, e também em que medida você acha que a gente pode utilizar disso, desse sentimento coletivo, desse desejo de vingança, que eu acho que a gente admite muito pouco, eu pelo menos admito aqui publicamente, mas eu acho que a esquerda em geral admite muito pouco, ou se é algo perigoso a gente tem que se manter mesmo no União e Reconstrução. Não, Não, a pergunta é boa demais. Então, eu gosto muito de um livro que foi um dos primeiros que eu li para entender a extrema-direita no mundo, que é o Engenheiros do Caos, né, do Giuliano De Empoli, que é um italiano. Ele fala pouco do Brasil, mas ajuda muito a entender. Ele usa uma expressão que tem a ver com o que você está falando, que ele diz que a extrema-direita é uma mistura de algoritmo com cólera. E eu acho isso muito genial. Né? É uma mistura de algoritmo com cólera. Ou seja, há uma cólera, que é um pouco desse sentimento aí que você está falando, né? Tem uma cólera e misturado com algoritmo, isso é o combustível do grande impulsionamento da extrema-direita no mundo. Então, tem um lado que é uma sociedade digital. Por que, vamos lá, os integralistas eram menos competentes do que Bolsonaro? Os fascistas da ditadura eram menos competentes? Os caras estavam no poder, inclusive, do que Bolsonaro. O que fez Bolsonaro ser o único que conseguiu, na história do Brasil, criar um movimento de massa de extrema-direita? É a sociedade digital. Não é, a explicação não está nele.
está numa sociedade digital. Se não fosse uma sociedade digital, não seria possível existir o bolsonarismo. O bolsonarismo é fruto do mundo digital, com tudo que representa. E eu não estou com isso sendo saudosista, né? O resultado é acabar com o mundo digital, isso é irreversível. Mas nós vamos ter que aprender a lidar neste mundo com as lutas políticas que a gente trave e construir uma democracia no mundo digital, que é um desafio muito maior. Né? Porque as instituições ficam mais fragilizadas. Então, o bolsonarismo ele é fruto do mundo digital, das plataformas, da lógica digital, de uma sociedade que se comunica de outra maneira, de uma sociedade que é outra a partir disso. Uma criança não é a mesma. Uma criança de um mundo digital não é igual a uma criança de um mundo que não é digital. Ela é diferente. As relações cognitivas, tudo será diferente. As relações familiares são diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas passam muito mais tempo no celular do que conversando com outras. Você tem uma sociedade muito mais interligada e uma sociedade muito mais sozinha. Ao mesmo tempo, isso muda completamente a configuração da sociedade. A gente precisa ler a política a partir desta sociedade que a gente está vivendo. Você não vive uma outra sociedade. Então é nessa sociedade que a gente está fazendo política, né? Então, nesse ponto, esse discurso da vingança, da fake news que não tem limites, né? Cabe à extrema-direita. Não é a nossa ferramenta. E não será a nossa. Nós não teremos eficiência com esta ferramenta, porque a gente não sabe lidar com essa ferramenta. Inclusive da vingança. Eu tenho dedicado um vídeo por dia ao Flávio Bolsonaro. Eu dou muita atenção a ele. Um vídeo por dia sobre o Flávio Bolsonaro. Eu tenho me concentrado, até porque eu conheço muito o Flávio. Então, todos os dias eu posto algo sobre o Flávio, porque eu acho que é o grande enfrentamento que a gente vai ter que fazer. Porque com todos os erros, com todos os problemas que ele representa, ele será um adversário difícil ao presidente Lula. E ele só é candidato pela ameaça que existe sobre o bolsonarismo hoje. Porque ele não seria candidato. É perigosa, a candidatura dele é perigosa para eles. Eles estão indo para um tudo ou nada. O Jair está preso, o Bananinha está exilado, o Carluxo ninguém leva a sério, e sobrou o Flávio, gente. Será que o povo de Santa Catarina Entendeu? não vai levar a sério? Não, mas aí uma parte. Enfim. Mas enfim, aí também é problema dele. Aí é Santa Catarina. E aí, assim, e sobrou o Flávio. O que acontece? Se o Flávio é candidato ao Senado e uma outra figura da direita ocupa esse espaço, eles permitem que o bolsonarismo morresse agora. Então o Flávio é candidato para botar o bolsonarismo na máquina para respirar. É melhor perder do que não ter ninguém, né? Mas refém dele. Mantém a extrema-direita refém, mantém o bolsonarismo vivo no imaginário da extrema-direita. A candidatura do Flávio é para isso. É claro que ele está disputando para ganhar, mas antes de tudo é para não permitir que uma outra força política ocupe esse espaço, que é o problema da Michelle. Ele entende a Michelle como uma outra força política. Sim. Porque ela não é um Bolsonaro, né? Ela não é. Não sangue, né? E ela representa outro projeto que não é da família. É um negócio muito louco isso. Então eles vão representar até a última gota esta lógica para manter a direita ali. E não tenham dúvida, quando ele traz o Milei, quando ele traz o Netanyahu, quando ele começa a falar de urna eletrônica, ele já está construindo pós-eleição. Sim. Então nós temos que também ter essa leitura e ter essa responsabilidade. Se ele perde, ele fica sem mandato. Ele está sem mandato, cara. Por que tem que atacar o STF? Para se defender. Ele ataca o STF para se defender. O projeto Bolsonaro é um projeto imperial, né? Eles querem construir o poder em torno da família, como se fosse a dinastia imperial, né? E assim, na família Bolsonaro, depois se discute depois. Agora não pode perder. Então agora eles mantêm o monopólio da direita. Tá com eles o monopólio da direita. Cadê o Tarcísio? Tarcísio topou ser candidato? É ruim, hein? Vai ser candidato de São Paulo, vai pensar em 2030. Tá olhando lá na frente. Outras forças vieram, Caiado, tá ali, mas não, entendeu? Não rompe a barreira. Não rompe a barreira, o Zema, não rompe a barreira. Eles vão manter. Eles vão para uma derrota. Mas, gente, não é à toa, né? Chama o Netanyahu e chama o Milei, sem ter vice, sem ter estrutura de aliança. Partidos. Porque ele tá olhando para outra coisa. Ele tá olhando para uma projeção internacional de quem é a direita aqui. Ele tá reafirmando a longo prazo quem é a direita aqui. Não é só para esta eleição. Vai acudi-lo depois de outubro. Não é só para esta eleição, claro. Marcelo, aqui a sua primeira resposta. Você fez um apanhadão, né, da sua vida político-partidária, eleitoral, né, que tá completando 20 anos esse ano. Foram 16 anos como parlamentar de oposição. Primeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, chegando a ser líder da oposição no governo Bolsonaro. Nos últimos 4 anos, situação, mas dentro do Poder Executivo, né? Diferente. Agora você é pré-candidato. Isso. Ao parlamento federal esperamos todos, uma perspectiva de ser situação, né, para o próximo mandato. Esperamos todos. E como é que você vê a sua possível atuação num Congresso sendo um parlamentar de situação, pensando a conjuntura federal, porque é a Câmara Federal, mas ao mesmo tempo sendo um parlamentar do Rio de Janeiro, dentro dessa lógica, né, que você explicou
tão bem, né, do Rio de Janeiro como uma peça central para o surgimento e manutenção da extrema-direita no país, de um projeto narco-miliciano de país. Como você vê essa atuação de um parlamentar de situação federal representando o estado do Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Primeiro, uma informação que é importante. Assim, eu tive uma conversa com o Eduardo Paes, eu quero muito que o Eduardo derrote, né, essa direita criminosa que está aí no poder e entendendo que teremos um governo de contradições. Teremos um governo de contradições, né? Mas, porra, é fundamental que ele volte com uma Secretaria de Segurança, que ele acerte o nome da Secretaria de Segurança, que ele, né, assim... Agora, eu nunca indiquei ninguém para o Eduardo. O Eduardo falou, cara, eu preciso montar um secretariado de muito peso, de muita força, porque não vai ser fácil mudar a história do Rio de Janeiro. E não vai mesmo. E eu já deixei claro, eu falei, não serei seu secretário. Não serei. Por uma razão. Eu quero poder ter um diálogo com você, como sempre foi, de igual para igual, e que quando você erra, eu publicamente divido de você. Isso é bom para o Rio de Janeiro. Não será bom para o Rio de Janeiro se eu não puder fazer isso. Então o Eduardo Paes abraçou o Malafaia, eu dei uma entrevista para o Globo descascando o Eduardo. O Cavalieri fez uma crítica ao Lula, o Globo me entrevistou e eu bati no Cavalieri. Tem essa possibilidade. Independente de entender que o momento eleitoral é esse ou é aquele. Ponto. E assim ficará. Em relação a Brasília, eu vou fazer aquilo que o presidente Lula determinar. Se o presidente Lula me chamar para governo, eu vou. E se não me chamar para governo, estarei no Congresso, porque é um lugar importantíssimo. Eu acho que o PT hoje sai de 60 deputados com chance de chegar a 90 no Brasil. Isso é uma vitória muito importante. Isso é uma vitória de amadurecimento do PT. O PT pode ser a maior bancada do Congresso. O PT hoje tem 60, pode chegar a 90, pelos cálculos das contas regionais, né, que a gente está fazendo. O PT chegou a ter maior bancada em algum 2002, momento? Chegou. 2002 ele fez 91. Chegou. 91, 2002. Eu acho que a gente pode chegar ali a 90. Inclusive os presidentes da... Exatamente. Pode chegar ali a 90, porque conviver com o Congresso bolsonarista, vocês não têm ideia do que é, cara. Eu espero não saber. É uma loucura, entendeu? Você não tem parâmetros. Porque eu fui de uma Assembleia Legislativa que você debatia projeto. A gente entrevistou a Jandira aqui e a Jandira falou sobre isso, né? A Jandira tá há muito tempo na Câmara e ela, era outra coisa. Agora você tem pessoas que você olha lá e fala, cara, não vou nem responder, não vou nem me dar o trabalho de falar com essa pessoa. Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu piorar muito. Eu acho que a gente tem a chance de melhorar. Eu acho que o Congresso, como acho que no Rio de Janeiro a gente vai eleger mais gente, né? Eu acho que a federação hoje, que conta com PT, PCdoB e PV, eu acho que pode fazer 10 federais. Então o Rio de Janeiro vai dar uma contribuição também para o cenário nacional. O que a gente vai ter que fazer nesse governo Lula, cara, é entender o que será dessa extrema-direita após a eleição. Eu acho que houve um sinal forte do Flávio, que eu estava falando agora há pouco tempo, do que eles estão se preparando para depois, numa grande frente internacional de direita, mantendo o bolsonarismo vivo aqui para fazer oposição ao Lula internacional, entendendo o cenário do governo Trump, um cenário ruim da América Latina, muito ruim da América Latina para a gente. Então tudo isso tem que estar em jogo. A gente tem que estar tem que ter essa responsabilidade, e sendo o último governo Lula. Então, assim, é ir para 4 anos, cara, não é só essa eleição que é a eleição mais importante da nossa vida. Ir para 4 anos que serão muito decisivos para o futuro da democracia brasileira, né? A democracia não é algo garantido. A democracia, e a nossa democracia, ela é incipiente. A nossa república, ela teve muito mais períodos autoritários do que democráticos. Eu sempre brinco com essa conta de professor de história. Quantos presidentes a gente elegeu de forma direta, secreta e que concluíram o mandato? Sim. Né? Quantos presidentes na república nós elegemos de forma direta, secreta e que concluíram o mandato? O primeiro foi Dutra, JK, né? JK, Fernando Henrique Lula, Dilma e Bolsonaro. Dilma 1 e Bolsonaro. Só. Ou seja, o momento histórico recente, ele é o mais democrático do Brasil. Do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, ele Isso se a gente não... Olha o tamanho do desafio. Você pode ter um retrocesso histórico muito profundo. Isso, né? Se a gente desconsiderar que houve um golpe no meio, né? Tendo um golpe no meio. Teve um golpe no meio. Eu enfatizei de uma 1. E o Bolsonaro concluiu tentando um golpe. Pois é. Exatamente. Freixo, você não quer fazer pergunta? Eu quero. Então faz você, depois eu vou. Vai você. Eu quero falar sobre um pouco do apanhado do que você fez lá na Embratur, mas também com um ponto crítico. Aqui você já viu que você vem aqui pra... Por isso que eu vim. Essa casca toda aí, né? É bom dar umas porradas. Mas na verdade não é nem sobre o seu trabalho na Embratur, porque eu acho que... Aí eu vou deixar você falar os números, porque eu acho que vai falar por si. Sim. A gente tá vivendo um momento do turismo brasileiro. Pô, gringo pra caramba no Rio de Janeiro. Exato. E o turismo Inclusive, brasileiro... eu me ressinto disso. Eu vou culpar o ex-presidente da Embratur. Exato. Tem muito gringo no Rio de Janeiro. Sem culpar o Freixo, né? Vocês reclamam da porra toda. Né? Os caras chatos pra caralho. Freixo por ter trazido tanto gringo pro Rio de Janeiro. Mas tá bom, não se tiver ruim, tá igual a minha tia, né? Reclama do tia Aurita.
Reclama de tudo. Não, e também a gente pode ter que ter cuidado, né? Pra não esbarrar na xenofobia. Tá bom, mas tá ruim, né? Mas assim, eu quero que você dê um apanhado sobre como foi o seu trabalho na Embratur, porque eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, e de fato, acho que ele vai falar aí os números e tudo mais, acho que os feitos estão bem claros, e acho que é importante você fazer esse... Sim. Porque é um motor de economia muito fundamental pro Rio e pro Brasil, mas eu quero realmente deixar essa questão crítica, como é que a gente faz? Isso é uma crítica que a esquerda, os partidos mais à esquerda, né, digamos assim, ou que tentam se colocar mais à esquerda, tem feito. Que aí a gente vê, por exemplo, a questão do Airbnb, a questão da especulação imobiliária, encareceu morar no Rio de Janeiro, que afetou muito a Zona Sul, mas também afetou outros lugares, a questão do centro, e aí, enfim, de novo esbarrando no Paz, né, sobre o centro estar subindo os prédios e que esses prédios viram estúdio. Então eu tô te dando a oportunidade de falar sobre o seu trabalho na Embratur, porque eu acho que é importante, que a gente viu, tá visto, assim, como o turismo foi importante pro Brasil, e tem que ser, não tô dizendo que não tem que ser, não tô querendo que não venha ninguém, não é isso, mas como é que a gente faz esse equilíbrio, né, pro Rio de Janeiro não se tornar, né, um lugar imorável, digamos assim. Que... Tá longe disso. Né? Então, por favor. Mas vamos lá. É importante. Primeiro, para começar, assim, porque tem um setor da esquerda muito, muito curioso, que quando eu fui trabalhar na Embratur, o cara falou assim, deixou de ser de esquerda, né, foi trabalhar com turismo. Eu acho isso muito bom, né, cara? Porque... Aí eu fiquei tentando entender, né, eu falei, mas peraí, não é porque, trabalhar com tudo deixou de ser de... Enfim, eu não tenho capacidade para entender tudo. Mas foi engraçado, porque... Mas aquele que viaja pra cacete, não... Mas enfim, acho que é legal contextualizar tudo. E acabou 22, eu perdi a eleição no Rio de Janeiro, Lula ganhou, o presidente me chamou e falou, quero que você venha pra cá. Eu falei, ainda bem, né, presidente, senão eu tô ferrado aqui no Rio de Janeiro. E aí ele falou, não, vem pra Brasília, e eu tô muito preocupado com a imagem do Brasil no mundo, porque o governo Bolsonaro foi uma tragédia nesse sentido. Eu dediquei minha vida ao Brasil, ser um país respeitado. Todos os meus governos, eu sempre fui um cara que coloquei o Brasil num lugar de muito respeito, e agora o Brasil virou o país da negação climática, o Brasil da negação científica, o Brasil virou pária, né? Eu vou dedicar o meu primeiro ano do governo inteiro, foi o ano de 23, né, a recuperar a imagem do Brasil. Quero que você me ajude nisso, né? Eu sempre tive uma relação muito, muito boa com o presidente. Eu quero que você me ajude nisso, confio em você. E eu quero que você assuma a Embratur. E a Embratur é um lugar muito mais sólido que qualquer ministério, né? Então, o ministério tem que negociar, a Embratur não vou negociar, você vai ficar do início ao fim, e você vai ter carta branca, fazer o que você quiser, e Embratur é responsável pela imagem do Brasil no mundo. Quero você lá comigo. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei, minha vida inteira na segurança pública, direitos humanos, educação. Professor de história. O cara me bota na Embratur. Aí ele viu que eu tava querendo falar alguma coisa. Ele falou, fala. Aí eu falei, presidente, é porque eu acho que eu entendo de turismo mesmo que o senhor entende de física quântica. E aí ele falou, olha só, eu comi pão pela primeira vez na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade. E eu virei presidente da República. Não vem me dizer que você não pode virar presidente da Embratur. Toma vergonha na sua cara, né? Vai estudar. Alguém que aprendeu bastante na vida. E vai fazer o que você tem que fazer. Enfim, com esse argumento eu calei minha boca e fui atrás de quem eu tinha que ir. E eu montei ali na Embratur, cara, assim, a Embratur é uma agência, né? E eu montei uma equipe técnica, né? Eu fui nas universidades, fui em alguns amigos, o Eduardo Sanovic, um cara que já nos deixou, foi um cara muito importante, tinha sido presidente da Embratur no Lula 1. Eu fui atrás do Eduardo e falei, cara, me ajuda a montar uma equipe, me apresenta quem são as melhores pessoas do Brasil. A agência paga bem, então dá pra montar um time, né? Dá pra tirar as pessoas do mercado. Sim. E montar um time, a vantagem de ser agência é essa, né? Dá pra montar um time bom, tem que ser, porque senão você não conta com ninguém. E eu peguei os melhores, cara. Peguei os melhores, peguei o melhor cara da USP, peguei assim, olha, tem que ter um centro de inteligência de dados, porque o mundo hoje é dado, né? Dado é o novo ouro, né? Sim. Do mundo. Aí a gente montou com a USP um centro de dados hoje, eu peguei as melhores pessoas. Então hoje, por exemplo, a Embratur sabe isso desde 23. Por isso que cresceu, tá? Não cresceu porque o Brasil é foda. Não, o Brasil sempre foi foda. Cresceu porque a gente promoveu esse Brasil foda. Não foi antes disso, né? Hoje a gente tem um centro de inteligência de dados na Embratur, que a gente ajuda o mercado, ajuda as empresas, ajuda as prefeituras, ajuda os estados. Nós é que fornecemos os dados, né? A gente sabe, por exemplo, quando que um português pesquisa o Brasil, se ele vem ou se ele não vem, né? Quando ele vem, quanto ele compra passagem, quanto tempo que ele fica, para que lugar do Brasil ele vai. O alemão, a gente compara o português com o alemão, o chileno, a gente sabe onde tem perspectiva de crescimento. Isso foi um centro que a gente montou forte na Embratur, que é um centro de inteligência de dados. Isso foi fundamental. Então eu comecei a entender que país, qual Brasil eu ofereço para qual lugar. A partir de... Porque
Algorítmico, né? Não, porque, por exemplo, outro dia a gente fez um plano de marketing internacional para cada estado, que também eu trabalhei, até governador que não gosta de mim, eu fui em todas as 27 unidades da federação, a Embratur apresentou um plano de marketing internacional. Então, nós apresentamos um plano de marketing internacional para o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Santa Catarina. Santa Catarina bomba, tá? É claro. E tem destinos incríveis, né? Então a gente foi para todas as unidades da federação, dizendo o que cada unidade tem que fazer para ter um plano de marketing internacional. Porque o turista internacional que pode ir pro Acre, ele não tem nada a ver com o cara que vai pra Bahia. Ele não tem nada a ver com o cara que vai... Porque são Brasis, né? E São Paulo já é diferente. Inclusive, dentro do Rio é diferente, dentro de São Paulo é diferente. Então a gente criou um plano chamado Brasis, que é um plano de marketing internacional. A gente reafirmou o Brasil Conhece, a gente recupera a marca Brasil que o Bolsonaro tinha anulado, e a gente, com inteligência de dados, a gente apresenta esse Brasil diversificado pro mundo. A marca do governo, desculpa te interromper, a marca do governo Bolsonaro é Brasil com Z, né? Brasil com Z, visite no Zame. Isso. O que dava uma conotação, inclusive, de algo que a gente já tinha vencido. Isso. Nossa, a gente esquece das coisas. Então, e o Brasil com S, a ideia do saber, sabor, né? Samba, a gente ficou brincando com essa o tempo inteiro, né? Então, a gente apresentou essa diversidade brasileira para o mundo a partir de... Ou seja, a gente teve eficiência de gestão. Eu nunca tinha tido uma experiência de gestão. Eu tinha sido deputado, como lembrou o Daniel, eu tinha sido deputado de oposição o tempo todo. Então, eu tive uma experiência de gestão. Então, eu me dediquei demais a ter uma experiência bem sucedida de gestão. Porque de oposição eu já entendia. Eu queria entender de governo e de gestão e de entrega. Então, eu dediquei, faz 3 anos e meio que eu me dediquei demais a isso. Assim, fiquei em Brasília direto lá e com uma equipe técnica. Fiquei lendo turismo o tempo todo, estudando o tempo todo, montando projeto. O Brasil é um país que depende de malha aérea, né? Porque você não é... Muita gente fala assim pra mim, mas olha a Europa no turismo. Eu falei, cara, então vamos lá. A Europa, o Brasil é 2 vezes a Europa do euro. Na Europa, em 5 horas, eu vou para qualquer outro país. Eu não preciso de malha aérea só e eu tenho low cost. Eu posso ir de trem. Eu posso ir de carro. Paris, Roma é Rio, Brasília. Portugal, Espanha é Rio, Brasília. Então, Lisboa, Madrid. Portugal você faz um dia. Lisboa, Madrid é quase que Rio, São Paulo. Portugal você faz um dia de carro. Então assim, eu tenho uma complexidade e eu tenho um oceano que separa o Brasil da Europa, um oceano que separa o Brasil do mundo, né? Do mundo tem dinheiro para gastar com turismo. É isso. Então, assim, há um estudo que 86% das viagens internacionais, os caras não levam mais de 5 horas. Em 5 horas eu não atravesso nem o Brasil. Em 5 horas eu não chego da Europa. Só se eu estiver na ponta do Nordeste. Então, assim, gente, o Brasil tem que ser comparado à América do Sul. E eu tinha o desafio de fazer o Brasil ser o principal país da América do Sul, que estava atrás da Colômbia e da Argentina quando eu assumi. E hoje está disparado na frente. Que coisa, né? Então assim, a gente tinha um desafio de gestão ali mesmo. E a gente criou um centro de modais. Ou seja, eu peguei as melhores pessoas dos aeroportos e falei o seguinte, eu quero trazer voo internacional para cá. Então a gente estudou cada companhia aérea de cada país. Qual companhia aérea que poderia ter um voo para o Brasil, para o melhor lugar, de forma mais lucrativa, que governo do estado poderia ser parceiro nosso. Então, por exemplo, a Argentina estava numa crise lá no primeiro ano do Milei. Eu sabia que eu ia perder a Argentina. Qual é o país que pode compensar isso? Eu olhei e falei, é o Chile, que tem um perfil de consumo que é até melhor do que o da Argentina. JetSmart. Aí eu falei, exatamente. Aí eu falei, vamos nas companhias aéreas do Chile, que são 3, e vamos oferecer um Brasil que o chileno consome. Porque não adianta eu oferecer Manaus para a Argentina, porque o argentino vai para a praia. Agora eu posso oferecer Manaus para a Alemanha. Eu preciso entender. Eu posso oferecer Bahia para a França. E aí a gente consegue um voo Paris-Salvador. Porque a gente construiu esse voo. Fomos nós que construímos esse voo, junto com o governo da Bahia, junto com a prefeitura, mas a gente construiu esse voo. Cara, a TAP tá voando para 15 capitais. Quando a gente assumiu era 7. Então, assim, a gente construiu esse Brasil que bombou. Nós saímos de 6 milhões e meio, que era o recorde. 6 milhões e meio. Quando eu assumi era 5 milhões e 900 turistas internacionais. Quando eu deixei era 9 milhões e 300. É muito aumento. Né? Quando eu assumi eram 5 milhões e 900. Eu lembro que a gente até estranhou, né, Quando Dani? eu saí... Quando a gente viu o dado assim, a gente, caraca, o Ministério do Turismo divulgou um dado de 30% de aumento. A gente, caraca... 37%. Foi o país que mais cresceu no mundo. A gente, cara, 37% de aumento. No mundo. A gente ficou o segundo país, mesmo. O segundo país foi o Egito, que cresceu 22%. É muita coisa. Aí, os Estados Unidos caiu 7%. Por que será? Os Estados Unidos caiu 7%. Né? Tá fácil os Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos caiu 7%. Então, assim, é importante... Em anos de Copa do Mundo lá. Em anos de Copa do Mundo, caiu 7%. Então, assim, gente, agora, jogando para um debate mais responsável, assim, como eu mergulhei muito no tema do turismo, eu tinha a visão que a esquerda tem. Porque lá no início o cara falou, deixou de ser de esquerda. Depois eu entendi. Por quê? Porque o cara olha pro turismo com a cabeça de quem viaja, que é a cabeça dele, né?
Porque, vamos combinar, isso é um outro assunto que depois eu queria entrar. A esquerda no Rio de Janeiro é uma esquerda muito marcada na Zona Sul. Esquerda funcionalismo público, universitária. É pós-Brizola, sim. Pós-Brizola. Pós-Brizola que, vamos lá, tem tempo, né? Tem bastante tempo. Se a gente acha que 2005 tem tempo... Não, Brizola já morreu, tem mais de 20. Então, assim, a esquerda está muito marcada por uma lógica de Zona Sul. Tem um brisolista aqui com a gente. Ele falou que morreu pra você. Morreu pra você, seu filho ingrato. E aí, o que eu entendi? Assim, se você olhar pro turismo com a cabeça de quem viaja, ela é uma coisa. O que a gente construiu na Embratur? Turismo não é sobre quem viaja, turismo é sobre quem recebe. Porque se eu entender que turismo é sobre quem recebe, eu estou discutindo emprego, renda, modelo de desenvolvimento, eu estou discutindo economia, eu estou discutindo sustentabilidade, eu estou discutindo inclusão, eu estou discutindo cultura, modelos de desenvolvimento. E é o que o século XXI está exigindo da gente. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou insistir no século XXI com petróleo? Eu vou dizer, olha, o petróleo hoje é 12% do PIB brasileiro. O turismo é 8%. Olha tudo que já se investiu em petróleo e o que se investiu no turismo. Se eu olhar para o século XXI, eu vou dizer o quê? Não, é petróleo, não é possível. Todos os países produtores de petróleo do mundo estão investindo no turismo. Sim, Arábia Saudita. Todos. Inclusive, vários vieram me propor abrir Embratur lá, porque eles querem que o brasileiro vá para lá. Eu falei, não. Eu abro lá se vocês tiver meio a meio, né? Se eles vierem para cá e a gente para lá. Por que os países produtores de petróleo estão investindo no turismo? Porque estão olhando para o século XXI. E a gente continua com uma cabeça que é sobre elite. Não é sobre elite. O primeiro emprego da maioria dos brasileiros hoje ou é em bar, ou é em hotel, é em serviço. Quem mais faz crescer é serviço. Hoje no Brasil é o turismo. Disparado. E o turismo chega em vários, não é só sol e praia. A Amazônia hoje. Ou a gente discute turismo de base comunitária para enfrentar garimpo, ou a gente não consegue enfrentar o garimpo, cara, porque você tem que criar alternativa legal de economia. O meu trabalho no Rio de Janeiro hoje é discutir turismo de base comunitária nas favelas. Sim. Eu estou dedicado a esse projeto hoje. Eu estou formando guias para disputar esses meninos com o tráfico, cara. Que eu quero que seja guia turismo, que eu quero que ele conheça a história da favela dele, que eu quero que ele guie, porque as favelas estão bombando de turismo. Mas eu não quero turismo de safari. Aquele que vai, olha como vive o pobre, como é a favela e vai embora. O carro é igual o carro do safari, né? É o carro horrível. A ideia é a seguinte, olha, como é que a gente constrói aqui um turismo de base comunitária, onde o dinheiro do cara vai ficar aqui e a gente vai criar uma referência cultural, uma referência histórica, que vai gerar pertencimento a esse lugar aqui. A gente pode refazer o olhar das favelas a partir, inclusive, desse turismo de base comunitária. E está crescendo. A gente já está com 9 favelas aí bem organizadas nessa história. Então, assim, eu acho que o turismo ele pode entrar num cenário, né, de debate, de inclusão, de sustentabilidade, uma nova economia, muito mais interessante que a parte da esquerda consegue entender. O senhor formulou sua pergunta agora? Sim, então, caraca, escreveu pra caramba aí, hein? Rapaz, eu sou jornalista, né? Mas diplomado ainda. Diplomado, pois é. Isso é um defeito. Jornalista perguntando pra professora. A gente vai sair daqui antes de 11 horas da noite. Marcelo, eu tenho uma pergunta e uma outra provocação pra você. A pergunta é a seguinte. Não, na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você falasse. Você agora, por exemplo, falou do turismo de base comunitária nas favelas, que você está muito focado nisso. E eu queria que você falasse, então, de maneira geral, da sua estratégia de campanha para deputado federal. Como que você está pensando nessa campanha a partir de agora? E a provocação é a seguinte. Você inspirou o personagem principal do Tropa de Elite 2, né? Personagem do Irandi, que é fantástico, o professor Fraga. E aí, naquele contexto que a gente já falou lá no 2010, começo... que a gente já falou lá no começo do programa, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Vamos imaginar que você foi um dos roteiristas do filme, não? Ou você como que você colaborou? Não, mas eu ajudei. Você colaborou. No... Então vamos imaginar que, depois de você falar sobre a sua estratégia, imagina que eu sou José Padilha e te convido para fazer o Tropa de Elite 3. Quem seria o inimigo dessa vez, hein? A gente não resolveu o 2 ainda. A milícia tá aí. Não precisa escolher outro ainda. Porque o inimigo agora é outro, era a milícia, né? Isso. E 2010. E a gente tava certo. Ficou muito pior. E a gente tava certo. A gente tava dizendo isso. Tá nascendo uma máfia, tá nascendo um crime organizado em outra camada que nunca existiu. Com isso o vai deputado mudar. lá. Com o deputado lá. Eles elegem um deputado no final. Eles elegem o deputado que vai pra Brasília e fala, né? Apresentador de TV. Vamos lá, eu não sou o garotinho mãe de Ná, mas a gente, né? A gente tava ali com uma... Garotinha repórter investigativo. Mãe de Ná. Então a gente tava ali com uma ideia do que ia acontecer, porque a gente tava estudando, a gente tava vendo aquilo ali. Eu acho que o inimigo é o mesmo. O inimigo é esse, que se consolidou num projeto de poder. Cara, assim, quando eu falo que a economia do crime hoje vai para território, isso tá no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não é mais... Porque, vamos lá, o cara dependia de alguém comprar maconha, de alguém comprar cocaína. Agora o cara ganha dinheiro no cara que compra vassoura, pão, gelo, internet, gás. O que você acha que vende mais?
Qual é o negócio mais seguro? Não é controlar a vida das pessoas? Isso é muito mais lucrativo. E o tráfico migrou pra essa lógica. O tráfico e milícia hoje não tem diferença. Tem um detalhe que a gente sempre fala. Eles têm uma diferença de origem, né? Todas as facções do tráfico nasceram no cárcere, a milícia nasce na Lerge e no Palácio Laranjeiras. Mas hoje a economia deles é absolutamente idêntica, igual. Então a gente não superou, não tem um novo inimigo, porque esse inimigo se cristalizou. O inimigo segue o mesmo. E a sua estratégia de candidato, assim, de pré-candidato? Pré-candidato, como você tá vendo que deve ser a sua atuação nos municípios e... Eu tô rodando, eu saí da Embratur, né, porque eu tive que sair, porque tem que desincompatibilizar. Esse mundo do turismo é um mundo que reconhece o trabalho que a gente fez, né, reconhece que os números estão... Outro dia me ligaram de Irajá. Um amigo meu do Irajá falou, porra, Freixo, eu tô aqui na feira do Irajá comendo pastel, tem 3 italianos aqui do meu lado, porra, nunca vi disso. Eu perguntar se o cara tá perdido, o cara falou que não. Encontrei no Meia outro dia, no Meia. E sozinho, né? Os caras chegam. Passeando, porque os caras estão buscando experiência, cara. Porque assim, o que aconteceu? Aplicativo hoje em dia, o que eu tenho visto de gringo em ônibus no Rio de Janeiro, eles estão andando mais de ônibus que a classe média carioca. E sabe o que tá acontecendo? O cara não vai procurar conhecer um lugar. Ele vai procurar se conhecer nesse lugar. Então é a ideia do turismo de experiência. Isso mudou completamente a ideia do turismo no mundo. Não cabe mais no Instagram. A pequena África recebe o mesmo número de turistas do Cristo Redentor. Porque não é conhecer um lugar, é se conhecer nesse lugar. Então o cara vai numa quadra de escola de samba, o cara vai numa favela, o cara vai porque assim, o cara não vai numa coisa que já tem no país dele. Ele vai viver algo diferente. Fui na roda de samba um tempo atrás na Pedra do Sal e vi ninguém mais, ninguém menos que Eric Cantona. Caralho, sério? Tu tirou foto com o Cantona, não? Não, é pica. Não consegui, cara. Também não sei se eu tiraria, mas, pô... Eric Cantona. Eu tiraria. Acho que o Cantona seria um dos caras que eu tiraria. Claro. Agora, o que eu pensei, assim, eu sou uma pessoa bastante conhecida no Rio, por conta de já ter disputado muita eleição majoritária, inclusive por conta de ter vivido coisas de muita exposição. A primeira tarefa minha dessa pré-candidatura é as pessoas saberem que eu sou candidato a deputado federal, né? Eu preciso que as pessoas saibam disso. Eu tenho dificuldades, eu não sou deputado, então eu não tenho as tais emendas parlamentares, que viraram um escândalo. Assim, o volume de dinheiro criou uma desigualdade na campanha inacreditável. Eu corri o interior do Rio todo, né? Eu lancei o livro, né? Essa é uma ferramenta, né? De pré-campanha. Eu escrevi um livro com o Bruno Paz Manso sobre o Rio de Janeiro, que é O Viver é Perigoso, né? A gente lançou em abril, no meu aniversário. O prefácio é feito pelo Wagner Moura, mais conhecido como Capitão Nascimento, já que você tocou no assunto. Mas a gente lançou esse livro, que é um mergulho no Rio de Janeiro profundo, né? No Rio de Janeiro não instagramável. O que é esse Rio de Janeiro que eu vivi tão intensamente. Agora, eu preciso que as pessoas saibam que eu sou candidato a federal, pré-candidato a federal. Então isso, pra mim, vai ser muito importante, essa informação. E aí tem um elemento importante, assim, por que eu tava falando esse da Zona Sul? Esse chamado setor de opinião, que é o que sempre votou na esquerda, geograficamente ele está muito concentrado na Zona Sul sociológica, né, que é do Meier para o Leblon. Não é isso? Zona Sul expandida. Zona Sul expandida, Zona Sul sociológica. Do Meier ao Leblon é onde você tem uma enorme concentração de votos. A minha votação ela é muito curiosa, cara, porque todo mundo acha que a minha votação é Laranjeiras, etc e tal, né? Metade dos meus votos vem na Zona Norte do Rio de Janeiro. Exatamente a metade, em todas as minhas votações. Maria da Graça, de onde eu sou, tem bastante votos. É sempre um dos mais votados. Tem muito na minha urna também. Última eleição para deputado, em Irajá eu tive 10 mil votos. Madureira tem a minha urna em Campo Grande, que é uma urna central, é bem ali no coração do Campo Grande é o centro de Campo Grande. Porque a Zona Oeste tem isso, né? Os bairros tem centro e periferia. Grande pra no cacete. Centro de Campo Grande sempre pinga uns votinhos. Sempre. Então, assim, meu voto não é necessariamente um voto que acompanha essa, porque é um voto de opinião, mas ele é mais amplo. Por conta da questão de direitos humanos, porque é muita gente. Mas tem uma coisa interessante, assim, no trabalho da Embratur, eu venho há muitos anos também dialogando muito com esse mundo do samba, principalmente das escolas de samba. Não dos blocos de rua, até porque eu não posso ir para bloco de rua, então nem adianta, eu não posso ir, né? Não dá. Vou ter que arrumar uma fantasia coletiva ali que não vai dar certo. Você vai de Power Ranger, vão os quatro de Power Rangers. Porra, vai dar ruim, né? Michael Jackson seguranças. Já vi essa fantasia no Bola Preta. Ainda tá isso, Freixo? Ainda tá. Só pior. Acabou a milícia, Fábio? Não, mas eu achei que de repente, de alguma maneira, isso pudesse ter diminuído, enfim. Cara, quem fica 10 anos preso não esquece. Os caras ficaram 10 anos presos, cara. Todo mundo que a gente prendeu na CPI ficou 10 anos preso. Ou não deixaram de ser, né? Não, assim, se você pegar a fala do Rony Lessa no julgamento da Marielle, pega a fala dele que você vai ver que eu não posso bobear. Então, assim, eu mergulhei nesse mundo do universo das escolas de samba, que é um universo muito forte, cara, porque é um universo popular, é um universo muito interessante. Eu comecei a fazer algumas reuniões, aliás, vai ter dia 2 agora. Eu comecei a fazer reuniões com jovens de várias escolas de samba diferentes, sobre o mundo do trabalho. Aí, por exemplo,
Pô, outro dia eu tava conversando com um menino que ele é intérprete. Ele é intérprete de uma escola de samba. Ele falou, porra, Freixo, eu sou intérprete de uma escola de samba, mas eu não sei ler partitura. Eu canto pra cacete. Eu sou considerado um dos grandes cantores, né? Mas eu não leio partitura. Você pegar o Douglas da Mangueira, talvez o Douglas não leia partitura. Pegar o Pichulé do Tuiuti, que é um fenômeno, talvez o Pichulé não leia a partitura. E aí eu peguei o cara do Ministério da Cultura e levei para uma reunião com todos esses jovens. Gente pra caceta. O Ministério da Cultura vai oferecer um curso online de partitura para todos os intérpretes de escola de samba, entendeu? Então assim, a gente tá avançando. Pô, quem é o ferreiro que trabalha no barracão de uma escola de samba que faz aquele carro alegórico não escangalhar durante o desfile? Esse ferreiro tem o 6º ano do ensino fundamental. Como é que a gente pega esse ferreiro, que é um puta artista, um dos grandes responsáveis pelo sucesso do carnaval, e faz esse cara ter visibilidade e dá a ele algum nível de escolaridade? Como é que a gente pensa o mundo do trabalho no carnaval? Não o mundo do brilho só. Não o carnaval só no dia do desfile, mas o mundo do carnaval que faz o carnaval ser o que é. Quem é o mestre Sala e porta-bandeira? Quem é a Cíntia? Eu sou mangueirense porque sou 12 anos. Nota-se, né? Quem é a Cíntia? Quem é a Cíntia, porta-bandeira que ganhou o estandarte de ouro, que tá comigo fazendo um projeto social? Sim, como é que eu faço a Maiara, que é um fenômeno das redes hoje, poder ter mais aluna e formar? Pô, vamos investir numa quadra do Tuiuti, que não tinha quadra direito, e a gente conseguiu uma quadra para Tuiuti. Então, assim, eu mergulhei nesse mundo, que é o mundo popular, que às vezes eu acho que a esquerda tá muito longe. Tá muito longe. É o mundo do trabalho, é o mundo da cultura, é o mundo popular, e quer saber? É um mundo de esquerda pra cacete, cara. De esquerda pra cacete. O cara pode não estar afiliado a um partido, o cara pode não ter lido Marx, mas o cara é de esquerda pra cacete. O desfile da escola de samba é um desfile rebelde. O desfile de escola de samba é um desfile afro. E a gente tem que disputar. O desfile da escola de samba. E tem que disputar. Aí vem com uma. Aí eu fui no. Não fazem tudo 10 do Crivella. Eu fui no podcast do Rodrigo Pimentel, né? E aí Meus pesos. E aí fui lá, porque tem que ir, cara. Porque... Não, eu acho que tem que ir. Eu acho que é pré-candidato, tem que ir em qualquer lugar, também acho. E eu apanho em tudo quanto é lugar. Então tem que ir em todo lugar. Vem aqui, vai apanhar, você pode ver. Como você pode ver. Aí eu falei, porra, eu vou pra tudo quanto é lugar. Com muita tranquilidade. Aí lá, quando eu falei essa coisa do universo do samba, ele falou o seguinte, mas o jogo do bicho. Eu falei, Pimentel, vamos lá. E eu vou repetir aqui, porque vocês não vão fazer a pergunta, que vocês partem de outro princípio de sociedade. A gente já tem. Aí eu falei, vamos lá, cara. Vocês entendem, a gente se entende muito mais fácil. Aí eu falei, vamos lá. Você tem alguma foto de criança sua da escola? Porque isso pra mim é muito forte. Porque eu pensei isso. E sabe por que eu pensei isso? Porque eu fui almoçar com a Evelyn, rainha de bateria da Mangueira. E a Evelyn me contou uma história curiosa da Juventude da Mangueira. Que é a presidente da escola. Ela é da escola Mirim. Da Mangueira. Mangueira da Mangueira. E aí a Evelyn me contou, eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça que a Evelyn tinha me falado. Aí eu fui com o Pimentel nesse debate, ele falou, mas eu falei, Pimentel, você tem alguma foto de criança sua? De amigos da escola? Ele falou, tenho. Eu falei, quantos estão presos, quantos morreram e quantos viraram bandidos? Aí ele tomou um susto e falou, nenhum. Eu falei, pois é. Se eu pegar um mestre de bateria de uma escola de samba, um cara que é um gênio, o cara que é um dos maiores artistas do mundo, porque o maior show do mundo é o desfile da Sapucaí. É o maior show do mundo. 190 países assistem, é o maior show do mundo. Não é a Madonna, não é a Lady Gaga. O maior show do mundo é o desfile da Sapucaí. Os artistas do maior show do mundo são todos pretos, são todos moradores de periferia de favela. Se eu pegar um desses artistas e pegar qualquer foto de criança dele de uma escola, metade dos amigos dele ou estão presos ou estão mortos. Ou são bandidos. E eles são grandes artistas do mundo hoje. O seu não tem nenhum. Você vai querer me dizer que a escola de samba é lugar de... Eu falei, rapaz, isso é muito maior do que você consegue imaginar e enxergar. A escola de samba é muito... Não, o nome é escola. É verdade. Entendeu? Então, assim, esse é um Rio de Janeiro profundo, cara, que a gente tem que olhar. A esquerda nunca olhou. Quando eu falo esquerda, né, assim, no geral. É autocrítica, né? No geral, também. No geral. Há muitos anos eu mergulhei nesse universo, né? Eu sempre ajudei muito a Mangueira, mas hoje eu ajudo a várias escolas e ajudo mesmo, tô em todas as escolas, converso com todo mundo, vou pra todas as quadras, vou pra tudo quanto é lugar. Porque esse é um universo popular, cara. Porque a gente fala assim, lembra disputa, né? Eu acho que é sempre importante. Lembra do Mano Brown? A gente não disputar ali. Lembra do Mano Brown? Volta pra base. Trabalho de base. Trabalho de base. Cara, o trabalho de base não é mais a década de 80. Não é sindicato. Não é mais o sindicato. Assim, os sindicatos são importantes, mas não é mais só o sindicato. Não é mais só o trabalho eclesial de base da igreja, da teologia da libertação. Esse trabalho de base está em outras bases, está em outros lugares que a gente tem que enxergar e descobrir, né? Então, você estava perguntando a minha pré-campanha e campanha. É assim, uma coisa é as pessoas saberem, né, que eu sou, e outra é mergulhar num universo aí que, pelo menos pela esquerda, eu tô muito sozinho ali. E cá entre nós, né, se você passar pra Luara, cá entre nós, né, se você vai relacionar a escola de samba com o jogo do bicho, se você vai fazer essa relação, você também pode relacionar a polícia com o jogo do bicho, né? Afinal de contas, a polícia tem tanta relação com o jogo do bicho do que a escola, né? Relacionar todo mundo no Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fiz esse comentário pro Rodrigo Pimentel uma vez, inclusive. Foi tive bastante like. Quando ele quis fazer essa relação, eu falei que a instituição ao qual ele pertencia também tinha bastante relação. Antes da Luara fazer a última pergunta, só pra fazer uma convocação aqui pra galera que tá ouvindo,
O Freixo já explicou aqui, né? Não frequenta muitos blocos de rua, até, enfim, não, questões, muito não, né? nada. Não dá pra ir, né? Mas ele tá sempre lá na Visconde de Niterói, então tá sempre lá nos ensaios da Mangueira, então quem quiser ver o Freixo na rua, ele tá lá nas quadras. Nas quadras, né? Tá sempre lá. Ó, dia 31, inclusive, o Tuiuti apresenta o Samba Enredo na Cidade do Samba, e é um espetáculo lindo. Na Cidade do Samba, o Tuiuti vai apresentar o seu samba, que já tem o samba, que aliás... Porque o Tuiuti não tem disputa, né? Não tem disputa. Um dos autores é o Simas. O Tuiuti apresenta e todas as escolas vão se apresentar. Se eu não me engano, cada escola vai cantar 3 sambas e o Tuiuti apresenta seu samba sexta, dia 31, Cidade do Samba. Convite aí pra entender o que eu tô falando melhor. É muito bom. Luara, fecha aí pra gente então, por favor. Beleza, acho que vai dar certinho, porque eu quero falar disso da pré-campanha também, mas quero retomar a sua resposta à minha primeira pergunta, Freixo. Porque você foi falando, e eu lembrei, eu li recentemente o livro Políticas do Encanto, do professor Paulo Demuro, que trata exatamente desse caldo de ressentimento que eu citei na minha pergunta, né, que move a extrema-direita, que diz que um dos erros é tentar responder a isso apenas racionalmente, né, porque a extrema-direita ela é enfeitiça, e não no sentido de enganar só, mas de encantar mesmo, porque assim como você falou das fake news, que tem sua parte de verdade, mas com algumas distorções, né? Distorções bem bravas, mas tem uma parte ali que as pessoas conseguem dar sentido, né? E então ele diz que feitiço se enfrenta com feitiço, né? E que para quebrar o feitiço extremista é preciso parar de correr atrás das histórias e dos afetos do outro. Até porque também, né, se a gente for pegar essa coisa só da resistência, né, de defender direito, acaba relaxando um pouco a nossa pauta. Eu acho que cansa também. Então a minha pergunta para você é essa, assim, você acha que o seu discurso ainda é capaz de encantar, ou você tem experimentado também novas formas de encantar as pessoas? Eu acho que sim, acho que a gente encanta com aquilo que as pessoas entendem que é possível, né? Eu tenho uma certa implicância com a ideia de esperança, porque ela às vezes é sempre algo muito longe, né? E as pessoas estão buscando muita materialização do que elas precisam, né? A igreja evangélica não avança tanto à toa, né? Porque ela materializa a conquista, né? Porque as pessoas não querem ficar esperando, né? A ideia de esperança tem muito a ver com esperar. E assim, a gente precisa de concretude na vida. Então eu acho que a gente precisa ressignificar um pouco essa ideia. Aí misturando um pouco das respostas, assim. Uma das coisas que eu entendi, outro dia eu brinquei com o presidente Lula, eu falei, presidente, qual é o maior produto de exportação brasileiro? O senhor sabe? Aí ele falou, qual é a pegadinha? Aí eu falei, alegria. O maior produto de exportação do Brasil é a alegria. Não é soja, não é minério, não é nada disso. É alegria. Porque o Brasil tem uma produção de alegria espontânea, natural, cultural, forte no meio do povo, que é o que o mundo está vindo buscar. O mundo está vindo buscar essa forma da gente encarar a vida. Essa coisa da brincadeira, do riso, da piada. Por isso, não à toa a gente é campeão de meme. Porque a gente tem uma forma de lidar com a vida que passa pelo riso, que passa, né? É isso. A gente é um país que perde de 7-1, no 4-1 já tinha piada pronta para todo mundo e a gente se encontrou às gargalhadas. A gente tem uma produção de alegria que não é alienação, Eu repudio muito a ideia de que alegria é alienação. Não é encantamento. E acho que a gente tem algumas ferramentas no Rio de Janeiro para falar do Rio de Janeiro, né? E eu retomo a minha última resposta aqui. A gente tem o samba, que foi perseguido, o samba que sempre foi um samba que dialogou com a classe trabalhadora, um samba que tem origem de classe trabalhadora, um samba que reúne gente de todas as classes sociais, mas que tem uma origem absolutamente popular, um samba que em qualquer favela que você vai, o samba está presente, mesmo existindo funk, mesmo existindo isso, mesmo existindo aquilo. O samba é algo muito, muito forte. Você tem as escolas de samba que fazem um desfile absolutamente transgressor no sentido de uma determinada ordem, e a gente não aproveita isso para buscar encantamento e feitiço. Então, eu estou muito nessa pegada do Rio de Janeiro, que assim, eu não quero olhar para a favela e só olhar o crime. E olha que eu enfrentei o crime, dediquei minha vida a enfrentar o crime, mas eu quero olhar para a favela e entender que vida está brilhando ali. Eu preciso entrar nesse mundo do samba e entender que Rio de Janeiro acontece e dá certo. Porque a vida daquele moleque que é passista, que é ritmista, que é intérprete, a vida daquele moleque dá certo dali. Aquela escola da manhã faz ele ser alguém. Aquilo ali dá certo. Então, assim, tem um encantamento com o Rio de Janeiro, porque uma coisa é encantar com a coragem de enfrentar o crime. Vamos continuar. Beleza. Mas eu não quero ser só resistência. Eu acho que é preciso a gente ser existência, né? A gente precisa ser existência. A gente tem que resistir a uma série de coisas? Tem. Mas a gente tem que ganhar governo. Eu quero ganhar o governo. Eu quero governar com Lula. Eu não posso governar com Lula e ficar falando de resistência. Eu tenho que governar com Lula e falar de entrega.
de mudança de vida. Quem só resiste de alteração da vida. Quem só resiste está na defensiva, está reagindo. Tá perdendo, é. Eu não quero, desculpa, não quero ficar perdendo. Eu quero ganhar o jogo. Eu não quero ficar correndo atrás de placar. Eu quero estar na frente do placar. E eu acho que a gente tem que encantar por isso. Porque senão fica sempre uma esquerda com a ideia de uma valentia perdedora. Derrotas lindas. Né? Derrotas lindas. Não é o que o povo quer. E esse negócio também de esperar muito. Espera sempre alcança e tal. Até alcança, mas demora muito, né? E tal. Com todo respeito aí ao aquele documentário Entre Atos, do João Moreira Salles, né? Tem a cena do Lula no avião, que ele tá falando, não, porque ficava no PT, o pessoal falando que tem que fazer 30% da sociedade pra depois fazer uma revolução. Eu respeito muito o MST. Tem que pra depois fazer a revolução. Mas daqui a 40 anos eu vou estar morto. Eu quero ganhar agora. É isso. Não à toa tá aí, né? Ele ganhando aí sempre. Quase 30 anos depois. Bem, Freixo, sempre um barato. Acho que você é um cara que tem muita coisa a dizer. Acho que a sua trajetória também diz muita coisa. Não só sobre você, mas acho que sobre o que a gente tá passando, né? Eu acho que a sua trajetória é um pouco desde a sua trajetória inicial de militância para os direitos humanos, ainda na juventude, até chegando agora você como esse grande quadro da esquerda fluminense e brasileira, né? Até mandei agora a gravação para um amigo de São Paulo, ele se amarrou e tal. Enfim, uma figura muito conhecida, muito importante que esteja no debate público, então a gente agradece a sua presença sempre. Você falou do livro, se você quiser falar um pouco do livro aqui do Viver é Perigoso, nesse encerramento, mas eu queria que você falasse também, aproveitando a data de hoje, Marielle faria 47, né? Acho que é isso, 79? 79. Acho que é isso. É isso mesmo. E a gente viu, né, várias manifestações nas redes e tal, como tem sido, né? Porque sempre que a gente traz alguém que era amigo ou familiar da Marielle, a gente sempre tenta perguntar como é o sentimento da pessoa. Claro. O Fagner, a gente sempre conta isso, também o Fagner tinha um contato bem próximo da Marielle, pessoalmente, para além da militante. Desgraçadamente, esse podcast se tornou muito mais conhecido a partir do assassinato dela. A nossa história é muito cruel isso, né? Mas a nossa história se entrelaça com o assassinato da Marielle. Enfim, como tem sido o Marcelo, né? O Marcelo amigo, e como tem sido também para o Freixo militante conviver com as últimas notícias, né, de condenação e de ver, né, o legado da Marielle sendo tocado, que acho que de alguma forma a gente tem visto isso sendo tocado muito forte. Dia 25 de julho agora, dia da mulher negra caribenha, né, e latina. Como é que tem sido isso? Eu acho que seria um bom recado final para você, porque eu acho que assim como a nossa história em podcast, a sua também se entrelaça com a da Marielle enquanto ela esteve aqui, principalmente depois do assassinato dela também. Bom, então, como todos sabem, a minha relação com ela foi uma relação muito forte, muito, muito, né, intensa. Esse livro fala bastante dela, é um livro na primeira pessoa, mas eu fiz junto com o Bruno Paes Manso, a gente ficou 4 anos escrevendo esse livro, então não foi um livro feito de qualquer maneira, a gente teve um cuidado muito grande com o que colocava, que história colocava, e o livro começa com o julgamento da Marielle, com o julgamento do Rony Lessa, não dos brasões, porque o livro terminou antes, né? Mas eu fiz questão de começar com esse livro, começar com essa história, porque eu acho que o julgamento da Marielle colocou o Rio de Janeiro no banco dos réus, não o Rony Lessa. Eu começo com a frase da juíza pro Rony Lessa, porque ele estava preso, e ele entrou online no julgamento, eu estava presente no julgamento, e a juíza perguntou, o senhor está me vendo? Ajeitando a câmera do computador. Eu achei aquilo muito forte, né? Porque era a primeira vez que ele via o Poder Judiciário, né? Depois de ter matado tanta gente, depois de existir um escritório do crime. Era a primeira, então aquela frase, que era uma frase pro computador, eu achei que era uma frase que simbolizava muito o Rio de Janeiro, né? O senhor está me vendo? Eu falei, finalmente o Poder Judiciário se faz visto para um matador como o Rony Lessa, porque matou durante tantos anos sem nunca ter visto o Poder Judiciário. O Rafael Soares fala, né? Que ele aparece mais de 30 crimes e ele não era citado em nenhum processo. Ele nunca foi réu. Primeira vez. Né? Então, assim, a morte da Marielle destampa um bueiro no Rio de Janeiro. Um monte de gente do escritório do crime mandava mensagem para mim. Você não avisa ao Freixo que não tem nada a ver com isso, não. O mundo do crime ficou todo sacudido. Bicheiro, matador, porque destampou o Rio de Janeiro. Pela força da Marielle. Eu conheci a Marielle num projeto chamado Domingo é Dia de Cinema, que eu fui debater como a vida é. Né? Domingo é Dia de Cinema é um projeto, né, tocado pelo Leon. Falo sempre dele aqui. Que ele saiu recentemente. O Domingo é Dia de Cinema, em 2005, fez o Ônibus 174. E os convidados para o debate eram eu e o Zé Padilha. Eu conheci o Zé Padilha no Domingo é Dia de Cinema, debatendo o Ônibus 174. E estava na plateia a Marielle, que ficou até o final para me fazer uma pergunta.
E aí eu, Zé Padilha, Marielle e Leão ficamos conversando no cinema em 2005, depois da sessão Longamente. Eu conheci a Marielle e o Zé Padilha no mesmo dia. O Rio de Janeiro é muito... Essa história é muito forte. Essa história é muito incrível, né? E nunca imaginávamos que a gente fosse viver tanta coisa depois daquele dia, né? Em 2006 a Marielle coordena a minha campanha na Maré, vem fazer parte da minha equipe, trabalha 10 anos comigo, só sai para ser eleita vereadora em 2016, quando eu fui pro segundo turno. Inclusive, a minha foto de vitória do segundo turno é do lado dela. Os dois em pé no caixote, ela eleita e eu indo pro segundo turno na Lapa. Comemoração, né? Dela ali eu tava na comemoração dela, né? Na rua, naquela rua ali na Lapa, na partida do Celarón ali perto. Ali, eu tava na comemoração, Joaquim Silva. Então a gente comemora ali. Então o que acontece com ela é muito devastador, porque assim, eu tô falando de uma pessoa que frequentava a minha casa, né? A minha relação com ela não foi uma relação de assessora, né? A Mari cresce, todo o trabalho dela. Eu vou presidir a Comissão de Direitos Humanos, eu trago a Mari para trabalhar na Comissão de Direitos Humanos, eu coloco ela para coordenar a Comissão de Direitos Humanos. Ela, junto comigo, constrói 10 anos de trabalho na Comissão de Direitos Humanos. A gente enraiza no Rio de Janeiro, né, um processo muito forte, né, de entrada de direitos humanos nas prisões, no cárcere, nas favelas. A gente vai criando uma cultura de direitos humanos na esquerda que não existia até então, não era algo tão sólido como é hoje. Então, foi um trabalho, ela representava muita coisa forte, né? A morte dela é uma tentativa de deter uma esquerda no Rio de Janeiro, né? E eu me dediquei muito nessa investigação. Eu fui na delegacia de homicídios mensalmente, né? Durante esses anos todos, né? Junto com a família, claro. Mas chegar aos mandantes, por um lado, dá uma sensação de vitória, mas por outro tem algo que não vai se corrigir nunca, que é a violência e a perda, né? E não tê-la, né? Então, esse livro tem muito dela, né? E tem muito do que nós fizemos juntos, né? Que tem essa história de 2012, 2016, que Rio existia, que Rio é hoje, né? É um livro que fala de travessia e de pontes, mas é um livro que mergulha no Rio de Janeiro que não é instagramável. Então, acho que é um livro que está aí à venda, né? Assim, para quem quiser, eu trouxe aí para vocês de presente, mas é um livro que a gente precisava fazer. A gente precisava colocar num livro tudo que a gente viveu tão intensamente ao longo desses anos. Tem muito mais coisa, mas está a CPI das milícias, está a CPI do tráfico de armas, e em tudo a Marielle esteve presente, né? Enfim, uma parte muito considerável da minha vida, ela foi a grande companheira de luta, de amizade, de carinho, e é uma pessoa que faz muita falta. Agora, é impressionante como ela venceu. Como ela venceu. Você imaginar quem era o Domingos Brazão, né? Quem era o Chiquinho Brazão, quem era o escritório do crime, quem era Rony Lessa, assim. Eles mataram a Marielle, isso é verdade. Mas a Marielle venceu. A Marielle venceu. Olha o que é a Marielle hoje, né? A sua força. Claro que a gente queria que ela estivesse aqui, mas quem é a Marielle hoje e quem são esses caras? Onde eles estão? O Adriano tá morto? O Rony Lessa tá preso? O Brazão tá preso? O Chiquinho, né? Então, onde é que estão esses caras? Enfim, é um pouco desse Rio de Janeiro. É isso, Freixo. Brigadão. Luara, boa noite. Já separei aqui o seu, vou pedir a sua dedicatória aqui pra ele também. Depois eu digo pra ele o que é pra escrever, porque você fez um pedido especial. Valeu, como sempre. Semana que vem estamos juntos. Beijo. Obrigado, valeu, gente. Caio, Fagner, Daniel, valeu, Freixo, mais uma vez. Vou falar o pedido, porque o meu companheiro, Freixo, é seu admirador. Eu falei, coloca na dedicatória aí pro Daniel também. Ele falou, pediu para falar, falou, se você tiver espaço ali, eu falo. Mas eu acho que é sempre importante, eu sempre coloco isso aqui também, porque às vezes passa assim, como se o lado B fosse... Não é chapa branca, não é isso. Não. É porque eu acho que quem tá do nosso lado precisa ouvir da gente esse retorno também, sabe? Um retorno generoso de que a gente admira, do encantamento, como eu falei aqui. É muito bom quando eu vejo parlamentares, como, né, já vi discursos seus na tribuna, e falo assim, isso me representa. Ficou esvaziada essa coisa, né, do me representa, porque muitas vezes as pessoas acho que pararam ali, param no voto, param na indignação, param na representação, que acaba se esvaziando. Mas eu acho que é importante colocar isso, porque é uma luta muito dura mesmo, né? A luta parlamentar feita no mundo hoje, mas no Brasil especialmente, né? Com o extrema-direita que é tão... no mundo inteiro é assim, mas aqui que a gente vive, né, de perto, é meio que um absurdo, né? A gente fala assim, de onde saiu? Como é que é esse... Né? São cenas muito absurdas já há muito tempo, então há mais de uma década. O lado B está completando 10 anos, e há 10 anos que a gente vê e documenta e registra
os absurdos. Então, acho que é importante registrar a generosidade, registrar o carinho, registrar a admiração também. Então, fica aqui o meu pedido público, e aí também, Daniel, que sempre ouve os episódios, né, meu companheiro sempre ouve, vai ouvir também, que olha, seu pedido está feito. Obrigado e um abraço no Daniel. Então, Daniel Soares, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Marcelo. Sempre ótimo. Até a próxima. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, agradecer o Freixo pela presença. Continuo concordando com praticamente tudo que ele fala, exceto pelo fato de ser flamenguista. E mangueirense. Mas mangueirense eu relevo, flamenguista já é mais difícil. Mas é isso, foi muito bom conversar com você. A gente espera que, cara, você não só se eleja, como leve bastante gente com você, porque a gente precisa quebrar esse ciclo do Ulisses Guimarães de que o próximo congresso é sempre pior. A maldição do Ulisses. Pois é, a gente precisa quebrar com essa maldição para ver se o Lula ganha essa eleição em outubro e a gente tem um mínimo de uma governabilidade maior, né, do que teve nesse primeiro, porque é muito difícil, tá muito difícil viver nesse mundo de extrema-direita tão empoderada, e ainda mais no estado onde a gente vive, né, o Rio de Janeiro é o grande laboratório dessas mazelas todas. Se o Congresso é assim, imagina a LERJ. Pois é, o grande laboratório nesse sentido de todas essas tragédias que acontecem no Brasil. A gente vem falando agora, a gente vê os paulistanos, né, falando, São Paulo importou carioca lá pro governo, tá começando a morrer gente de tiro até dentro do aeroporto. Pois é, a gente precisa ouvir esse tipo de coisa, né, que o Rio de Janeiro, infelizmente, tá levando, enfim, veio ao laboratório e levou essas mazelas aí pro mundo, pro Brasil, e a gente precisa romper com essa estrutura. Então, agradecer mais uma vez a sua presença. E vamos em frente. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais programa. Não sei se estaria aqui, pode ser que esteja no Ceará, na terra de Ciro Gomes. Mas enfim. Vou falar na frente do Freixo, não, porque eu fiquei com vergonha. Eu não quero evitar pra sair justa pro Freixo. A gente encerra por aqui. Se tiver no Ceará, mande um abraço lá pro Camilo Santana. A gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 anos. Mês que vem já é agosto, o mês dos nossos 10 anos, né? Então a gente já tá em clima de festa, trazendo as novidades. Como eu falei, anota aí na agenda, dia 27 de agosto, a gente tá montando algo legal, algo inédito aí na nossa história. Então fiquem ligados, a gente vai anunciar aí nas redes sociais, fazer as comunicações, e também aí na próxima semana talvez a gente já tenha algo mais concreto. Falta só assinar, já diria o vai e vem do lance. Já diria o Almada. Pois é, tô esperando o Almada também. Enfim, semana que vem, como o Fagner falou, a gente volta... O tá feliz da vida com isso, né? Imagina como é que os botafoguenses devem estar felizes. O Botafoguense tá feliz com muitas coisas, né? Mais uma. Assim. Mas ganharam ontem. Enfim, semana que vem a gente volta, eu te convido a ficar com a gente, fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte amplexo, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.